Já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo de iceberg aqui no canal, e para compensar as ausências de vídeos desse tipo, hoje eu trago para vocês o iceberg de Lost Media. Sim, eu sei, não é uma ideia nova. Já existem vários vídeos abordando icebergs desse gênero aqui no YouTube. Contudo, este iceberg em específico tem alguns tópicos interessantes que eu ainda não vi em outros vídeos. Este iceberg foi feito por Gela Pop Shipper, o mesmo criador do iceberg de Edge Road, que eu também já analisei uma vez. O link estará na descrição do vídeo, e claro, caso você não saiba o que é uma Lost Media, isso se refere a qualquer tipo de conteúdo de mídia que não está mais disponível ao público. Pode incluir programas de TV, filmes, músicas, jogos, livros, vídeos caseiros, gravações de áudio e outros tipos de mídia que foram perdidos, destruídos ou simplesmente nunca foram lançados oficialmente. E se você também não sabe como funciona o vídeo de iceberg, ele funciona da seguinte maneira. Na primeira camada, temos tópicos que são mais conhecidos pela comunidade ou pelo mundo, e à medida que vamos descendo pelas camadas, os tópicos se tornam mais obscuros ou até mesmo mais perturbadores. Bem, eu sei que esse início já está longo demais, mas hoje eu tenho um convidado especial para me ajudar a dissecar esse iceberg, Pedro Kioma, do seu canal que leva o mesmo nome. Opa, tudo certo? Agradeço ao Mossoró por me convidar a participar desse vídeo. O link do meu canal estará na descrição do vídeo e em um comentário fixado. Bom, eu faço diversos tipos de conteúdo, a maioria deles sobre mistérios da internet e casos criminais, que vocês podem achar bem interessantes. Exatamente. Bem, como o Pedro vai me ajudar neste iceberg, a nossa dinâmica será a seguinte: eu falo uma camada do iceberg e o Pedro fala outra. Enfim, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Camada 1, Superfície. Clockman. About Dress Sally, ou como ficou mundialmente conhecido, Clockman, é um curta-metragem de animação feito em recortes de papel lá do ano de 1976 e foi lançado na Tchecoslováquia. Depois disso, uma dublagem em inglês foi feita nos Estados Unidos, assim indo ao ar como uma das inserções animadas de Pinwheel, um quadro da Nickelodeon, lá na década de 1980, assim recebendo o nome apenas de Sally. Logo depois disso, ele caiu no esquecimento, até que no dia 12 de janeiro de 2012, um usuário aqui da internet comentou em um fórum sobre lembrar de um desenho animado onde um menino estava deitado em sua cama, até que ao bater meia-noite, um homem desconhecido chamado Clockman saía do relógio e o sequestrava. Após isso, muita gente comentou que nunca tinha visto esse desenho, assim iniciando a busca pelo mesmo, que era considerado até então uma Lost Media. Com o passar do tempo, conseguiram conectar esse relato com o curta que eu mencionei acima, About Dress Sally, onde tem uma cena que acontece exatamente a mesma coisa. Um homem sai do relógio e pega uma pessoa da cama ao bater meia-noite. Ou seja, no fim da história, aquele usuário apenas lembrava dessa cena em específico, e isso desencadeou nessa busca por essa animação esquecida, e eles conseguiram achar algo que francamente é bem impressionante. O Kaiser. O Kaiser é uma curta-metragem de animação que foi feita e estrelada no dia 22 de janeiro de 1917. Dirigido pelo cartunista Seth, ela é considerada por muitos a primeira animação brasileira. O Kaiser era exibido nos cinemas, tanto aqui no Brasil, mas como também lá nos Estados Unidos. A animação consiste em uma charge animada, mostrando o imperador Guilherme II, ou seja, era uma espécie de crítica ao mesmo, só que em forma de desenho. Nenhuma cópia do curta sobreviveu, e como a tecnologia daquele tempo era bem limitada e escassa, é possível de que nunca iremos ver o Kaiser de 1917. Entretanto, todavia, em 2018, 8 animadores fizeram uma recriação do curta, baseado em relatos de descendentes do cartunista Seth, o criador do Kaiser original. A Day with SpongeBob SquarePants. A Day with SpongeBob SquarePants é um filme que não foi produzido e nem mesmo autorizado pela Nickelodeon. Ele apareceu pela primeira vez na Amazon, contudo se você tentar comprar o produto, ele aparece como não disponível. A premissa do filme é sobre um falso documentário, Peak The Office ou What We Do in the Shadows, onde Bob Esponja vive na superfície com astros de Hollywood, e com medo de ser caído no esquecimento, ele ordena seu empresário fazer um concurso chamado Passe um Dia com Bob Esponja. Rolou uma baita investigação para tentar de alguma forma rolar uma cópia desse filme ou até mesmo ele, contudo foi revelado que ele nem sequer já foi produzido, por falta de financiamento. Ou seja, o filme em si ainda nem existe e nem foi feito. O incidente de Gilberto Barros e Yu-Gi-Oh! Acho que não é mistério para ninguém que o Brasil e seu sensacionalismo sempre tiveram seus olhos bem abertos para as coisas que eles consideram do demônio.
Animes, desenhos, filmes ou até mesmo estilo de roupa. Eu lembro que uma vez a minha avó quebrou meu disco de Scooby-Doo porque no filme tinha referências à magia negra. Enfim, uma franquia que foi alvo disso foi Yu-Gi-Oh! Que no dia 2 de junho de 2003, no programa Boa Noite Brasil, o apresentador Gilberto Barros fez 4 programas atacando essa franquia e o baralho, que estava bem alto aqui no Brasil naquele tempo, dizendo coisas como "Isso aqui é coisa do demônio", até mesmo falando que esse jogo era ligado a Yakuza, como assim, mano? Ou seja, esse fiasco todo foi responsável por deixar uma geração inteira proibida de assistir ou jogar Yu-Gi-Oh! Mas enfim, com tudo isso explicado, nenhum requisito da gravação ou vídeo foi encontrado desse momento histórico, apenas sobreviveu essa imagem aqui. Mas, no dia 12 de janeiro de 2024, uma equipe conseguiu achar finalmente essa gravação. Entretanto, todavia, infelizmente, eles não podem compartilhar ela por questões legais, mas eles disponibilizaram imagens dela, então sim, confirmando que eles de fato acharam uma gravação desse momento histórico da televisão brasileira. Então mais uma Lost Media encontrada. Cleópatra. Cleópatra é um filme que foi lançado em 1917, na era do cinema mudo. Ele foi estrelado pela atriz Theba Bara, e para o seu tempo, esse filme era considerado um dos mais caros e mais elaborados do cinema. Infelizmente, no ano de 1937, ocorreu um incêndio no estúdio Fox, e logo em seguida ocorreu um outro incêndio no Museu de Arte Moderna em 1958. E graças a esses 2 incêndios, cópias do filme foram completamente perdidas. No entanto, em 2023, um homem chamado James Fennell de alguma forma conseguiu um pequeno fragmento desse filme. É um clipe bem curto, e olha que o filme tem a estimativa de 2 horas e meia de duração. Crackmaster. Crackmaster é o nome de um personagem que apareceu no curto animado chamado Crack, da Vila Sésamo, que foi ao ar pela primeira vez no ano de 1975. E depois disso, nunca mais apareceu no programa por algum motivo desconhecido. Anos depois, pessoas pela internet começaram a relatar de terem visto em sua infância um curto onde uma rachadura na parede ganha um rosto e se chama Crackmaster. Elas inclusive diziam que achavam aquilo bem assustador. Entretanto, todavia, um homem chamado John Armond iniciou uma busca para tentar achar esse curta, e olha só, ele conseguiu. The Crack just growled instead and made himself look very big and mean. He said, "I am Crackmaster." But just then the wall plaster began to crumble to the floor, and where the monster stood were only beams of wood. He destroyed himself trying to be mean. When each... Episódios perdidos de Chaves. Acho que todos aqui conhecem Chaves ou já assistiram alguma vez. Aqui no Brasil, o seriado passou no SBT por vários anos e fez parte da infância de várias pessoas, inclusive da minha. Chaves possui uma imensa quantidade de episódios, 290 para ser exato, e com o tempo, alguns desses episódios foram perdidos. Na verdade, eles ainda estão disponíveis no idioma original. Acontece que o que foi perdido foi essa dublagem brasileira. Entre os títulos de episódios perdidos, o mais famoso se chama Goteira na Casa do Seu Madruga. A única prova de sua existência é em uma manchete de revista. O motivo desse episódio e outros terem se tornado Lost Media é pelo fato de eles serem semelhantes com outros episódios anteriores. Sendo assim, aos olhos do SBT, não teriam por que transmitir esses episódios novamente. Especulam inclusive que esse episódio do Goteiras na Casa do Seu Madruga parou de ser transmitido por justamente ser parecido com o episódio chamado As Goteiras. Dublagem americana de Peppa Pig. Peppa Pig é um desenho que foi lançado em 2004 e foi exibido mundialmente em 180 países e em 40 idiomas. E olha só, no ano de 2005, uma dublagem em inglês com sotaque americano foi feita e passou em um bloco infantil da Cartoon Network chamado Tickle You. Essa dublagem foi perdida pois a Tickle You só durou na Cartoon apenas por 1 ano e meio, além de também ter uma baixa audiência. Aqui na internet temos informações de qual era o elenco da dublagem, assim como também temos pequenos trechos achados do mesmo, mas o resto ainda permanece perdido. Oh no, we're not ready yet. Who is it? It's Mommy. Can I come in? No. Leno Brega. Leno Brega é um meme relacionado a paródias mais 18 de músicas sertanejas. Devido às suas letras explícitas e engraçadas relatando as suas aventuras sexuais, essas músicas acabaram virando um meme aqui na internet. No entanto, as músicas que são creditadas ao Leno Brega não são do Leno Brega. Essas músicas são de um autor chamado Edilson Farias e Mané da Zona. As músicas em si, feitas pelo verdadeiro Leno Brega, acabaram sendo perdidas. No entanto, elas foram achadas em julho de 2022 pelo canal Forró no LP. Cenas deletadas de Bob Esponja.
bem, esse aqui é um tópico um tanto vasto, até porque não é uma cena específica, mas sim várias. Bob Esponja é uma série que está no ar desde 1999. Desde lá teve várias cenas deletadas, algumas que foram confirmadas e outras que nem foram. Algumas dessas cenas inclusive nem passaram do processo de storyboard ou animação, o que aumenta a dificuldade de achar elas. Enfim, há diversas cenas deletadas, por vários motivos, e isso daria facilmente um vídeo inteiro. Mas aqui vai um exemplo de uma cena deletada, de um episódio da primeira temporada que foi lançado no dia 31 de julho de 1999. O episódio se chama Plankton, e foi nesse episódio que o personagem do mesmo nome apareceu pela primeira vez. Enfim, em um comentário de DVD sobre a primeira temporada, há relatos de que nesse episódio teria uma cena onde aparecia o Lula Molusco nu, e essa cena foi removida por motivos óbvios, é claro. Fudêncio e seus amigos. Também conhecido como o South Park brasileiro, Fudêncio e seus amigos era uma série animada para adultos que ficou no ar de 2005 até 2011 na emissora MTV Brasil. Esse desenho teve um total de 6 temporadas e 161 episódios. A série mostra a vida cotidiana e as aventuras um tanto bizarras de um grupo de moleques que são amigos do protagonista, Fudêncio. Embora a maioria dos episódios estejam disponíveis aqui na internet para assistir, existem alguns que ainda estão totalmente perdidos e até hoje não foram encontrados, colocando essa mídia como parcialmente encontrada. Episódios perdidos de Doctor Who. Doctor Who é uma série de TV britânica que está no ar desde 1963, possuindo assim diversas temporadas. Existem no total 97 episódios perdidos de Doctor Who. Entretanto, todavia, aqui no YouTube, há animações tentando recriar esses episódios, o que mostra o imenso nível de dedicação da fandom dessa série. Cry Baby Lane. Cry Baby Lane era um filme de comédia e terror da Nickelodeon, ou seja, era uma espécie de terror para crianças, pique Goosebumps. Esse filme foi lançado na noite de 28 de outubro do ano 2000, e após a sua estreia, ele nunca mais foi lançado. Pelo que eu pesquisei, o motivo desse filme nunca mais ter sido lançado foi porque ele recebeu diversas reclamações, por ser considerado assustador e perturbador até demais para crianças. Por muitos anos, esse filme ficou perdido e virou uma espécie de lenda urbana, mas em 2011, para ser exato, uma usuária da internet disse que teria um VHS pirata desse filme, e mais tarde ele foi compartilhado em massa na internet. A dublagem de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda foi uma série animada que foi produzida no ano de 1989, baseada na série de jogos de The Legend of Zelda da Nintendo. Essa série só durou 13 episódios em uma temporada, e desses 13 episódios, 10 foram encontrados totalmente dublados, e apenas 3 estão perdidos. Food Fight. Food Fight é um filme em CGI que é considerado por muitos como o pior filme de animação de todos os tempos. Contudo, tem um motivo para esse filme ter uma qualidade um tanto duvidosa. Segundo rumores, esse filme começou a ser produzido no ano de 1997, e ele teve até com uma produção e um elenco ótimo. Entre os atores escalados para o elenco, tínhamos o Charlie Sheen, conhecido por fazer filmes de paródia, como meu favorito Todo Mundo em Pânico, e o Christopher Lloyd, o Dr. Brown da ótima trilogia De Volta para o Futuro. Contudo, por volta de 2004, de alguma forma, o projeto teve uma boa parte deletada dos HDs do estúdio responsável por Food Fight, o que gerou um enorme problema e dor de cabeça para o estúdio, é óbvio. O filme teve uma grande pausa, e só foi lançado em 2012, e o resto, vocês já sabem. O filme ganhou uma péssima recepção, e é considerado por muitos como o pior filme animado de todos os tempos. Assim, restando apenas em nossa imaginação, um pensamento de como será que seria o filme caso esse incidente com o HD não tivesse acontecido. Rude Removal. Rude Removal é um episódio de O Laboratório de Dexter que não foi ao ar na data que ele foi feito. A premissa do episódio é que Dexter e Didi acabam entrando em uma máquina que separa suas personalidades rudes e as dão vida, assim resultando em cenas repletas de palavrões. What do you think, Dexter? I think it tastes like shit. Por muito tempo, esse episódio foi considerado uma lost media. Entretanto, todavia, no ano de 2013, a Adult Swim, que era um bloco da Cartoon Network, conseguiu os direitos de O Laboratório de Dexter e enfim mostrou ao mundo esse episódio. O Complexo. O Complexo era um jogo brasileiro, inspirado em GTA. O projeto foi criado por Reginaldo Saraiva da Silva, ou Regi Games, no ano de 2013. Em seu canal do YouTube, Reginaldo postou mais de 50 vídeos mostrando como estava a produção do jogo. Porém, com o passar do tempo, ele parou de atualizar sobre o mesmo.
e várias pessoas perguntaram se ele abandonou o projeto. E Reginaldo respondeu com abre aspas, o complexo não acabou, não desisti, em breve farei uma pronúncia, fecha aspas. E até agora, nenhuma pronúncia foi feita. Inclusive, no antigo site de Reg Games, havia um link de um protótipo do jogo e imagens do mesmo. Mas infelizmente, o link não funciona mais, tornando o jogo impossível de se baixar e uma Lost Media. Opa, sou eu aqui. Eu gostaria de me corrigir a uma coisa que eu falei aqui. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu fui pesquisar mais a fundo sobre o complexo e eu descobri que na verdade o Reginaldo finalmente fez essa pronúncia. Foi um vídeo recente, para ser exato 1 mês atrás, então sim, tem uma leve chance do complexo ainda ver a luz do dia, o que é bem legal de se imaginar. El Apostol. El Apostol, ou O Apóstolo, é um filme de animação mudo que foi feito na Argentina no ano de 1917. Ele foi dirigido, escrito, desenhado e animado por Quirino Cristiani. Esse filme é considerado o primeiro longa-metragem de animação, pois tinha 70 minutos de duração e uma taxa de quadros de 14 quadros por segundo. Mas, infelizmente, todas as cópias conhecidas foram destruídas em um incêndio em 1926. Lost Media Wiki. Lost Media Wiki é um site que tenta documentar o máximo de Lost Media possível, desde episódios, filmes, comerciais e jogos. Esse site foi fundado em 2012 por Daniel DeKite Wilson e é praticamente uma biblioteca quando o assunto se trata sobre Lost Media. Inclusive, boas partes das informações que eu estou colocando nesse roteiro vem desse site e o link dele estará na descrição do vídeo. r/Lost Media. Isso se trata de uma comunidade do Reddit, que tem como foco procurar Lost Media, além de servir como palco para surgir relatos delas também. Lost Media Brasil. Lost Media Brasil, como o próprio nome diz, é uma versão brasileira do Lost Media Wiki, mas onde tem prioridade de documentar e achar Lost Medias aqui do nosso Brasilzão. Existem vários tipos de Lost Media brasileiras. Eu já falei de algumas delas durante esse vídeo, mas caso quiser ver um vídeo especificamente sobre Lost Media brasileira, eu recomendo o vídeo do canal Rafa Luke. Ele fez um vídeo dissecando o iceberg da Lost Media brasileira, e é um vídeo muito bom. Deixarei ele na descrição do vídeo caso tiver interesse em ver. Icebergs de Lost Media. Bem, você está vendo não é mesmo? Um iceberg de Lost Media é algo bem comum de achar pela internet, e temos vários vídeos aqui no YouTube abordando o mesmo. E olha só, você está vendo um deles, Doraemon. Doraemon, eu espero que eu tenha falado certo, é um anime popular lá no Japão, baseado no mangá de mesmo nome, criado por um cara chamado Fujiko. A sua adaptação mais conhecida foi exibida originalmente em 1979 até 2005. E depois disso foi feito um reboot, que começou a ser exibido um mês após a conclusão da série, de 1979, e ainda é exibido até hoje. No entanto, a primeira tentativa de adaptar Doraemon para a televisão ocorreu em 1973, com uma série produzida por uma empresa chamada Nippon Telemovie Productions, e foi ao ar na rede Nippon TV. A série foi originalmente transmitida em 1º de abril de 1973 até 30 de dezembro do mesmo ano, contendo um total de 26 episódios, e 50% deles ainda estão perdidos. Super Mario 64 2. Super Mario 64 é um jogo clássico do Nintendo 64, e reza a lenda que ele deveria ter uma sequência. Bem, na verdade não. O que ele deveria ter seria um jogo chamado Super Mario 64 DDD, ou Super Mario 64 Disk Drive, que originalmente foi programado para ser lançado em 1990. E para fins de contexto, para você que não sabe o que é Disk Drive, em 1996 a Nintendo lançou seu mais novo console, o Nintendo 64. E enquanto isso, outros sistemas como a PlayStation e o Sega Saturn já usavam disco para os seus consoles, deixando só o Nintendo 64 para trás, que utilizava cartuchos. Em vez de reduzir a utilidade do Nintendo 64 apenas pelo fato do mesmo utilizar cartuchos, a Nintendo optou por tentar um complemento para o sistema para permitir o uso de disco, assim criando o Nintendo 64 Disk Drive. Enfim, deveria ter uma versão do clássico jogo Super Mario 64 para o Disk Drive, que ficou conhecido como Super Mario DDD. Mas houve um problema de comunicação nisso e uma revista chamada Famitsu afirmou ter fontes de que esse jogo na verdade seria uma sequência do Super Mario 64, e inclusive teria o Luigi como personagem jogável. Mas não teve isso.
Entretanto, todavia, o jogo em si acabou sendo cancelado por um motivo que eu não encontrei. Mas em junho de 2014, um colecionador francês conseguiu uma cópia do disco em uma loja de jogos de segunda mão, e assim o disponibilizou para a internet. Johnny Quasar. The Adventures of Johnny Quasar, ou simplesmente conhecido como Johnny Quasar, foi a ideia base do desenho de Jimmy Neutron. Esse projeto estava ganhando vida a partir das artes conceituais, até que no ano de 1995, 2 curtas foram apresentados desse projeto, e esses curtas até então eram considerados totalmente perdidos, e só tínhamos a confirmação de sua existência por jornais da época, onde mostravam uma cena do curta. Entretanto, o próprio dublador de Johnny Quasar enviou no dia 14 de agosto de 2017 ambos curtas do seu canal no YouTube. Hi, I'm Johnny Quasar, and this is my robot dog, Goddard. Bark, 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 bark. I made him myself. You see, I'm a genius, but sometimes I'm too smart for my own good. O filme de Jojo Bizarre Adventure Phantom Blood. Jojo Bizarre Adventure Phantom Blood foi um filme de 91 minutos lançado no dia 17 de fevereiro de 2007 e foi baseado na primeira parte de Jojo Bizarre Adventure. O filme foi produzido pelo estúdio APPP, com Junichi Hayama atuando como diretor, o design de som feito por Tom Myers da Skywalker Sound, sim, a mesma empresa que cuidou dos sons de filmes como Edge, Star Wars O Império Contra-Ataca e Indiana Jones em Busca da Arca Perdida. E além disso, o filme tinha uma música promocional intitulada de Voodoo Kingdom, feita pela banda japonesa de hip hop Soul'd Out. Enfim, dá pra ver que rolou muito investimento nesse projeto, e sim, realmente teve. Ele foi divulgado pela primeira vez no ano de 2004, e até fizeram um jogo baseado no mangá Phantom Blood para promover o filme. Mas aí vem o curioso, Phantom Blood só foi exibido publicamente em cinemas japoneses, com a sua última exibição conhecida ocorrendo em 9 de abril de 2007, e depois disso não foi visto novamente e nem foi lançado para DVD. A razão de seu desaparecimento ainda não é conhecida, mas muitos especulam que foi pelo fato do Araki não ter gostado do produto final. Só temos pequenos pedaços desse filme em trailers e a prova de sua existência em merchandising, e fotos do cinema daquela época. Ou seja, esse filme foi lançado e ele realmente existe, só que por algum motivo nunca tivemos o DVD dele, o que na minha opinião torna essa Lost Media a mais interessante e a que eu mais tenho curiosidade. Toy Story Black Friday Reel. Toy Story é um filme de animação por computador e foi o primeiro longa-metragem da Pixar e o primeiro filme totalmente animado por computador. Ele foi altamente considerado um dos melhores filmes de animação de todos os tempos e fez parte da infância de muita gente. Mas, curiosamente, quando a Disney começou a trabalhar com a Pixar no projeto, eles queriam que o filme fosse direcionado para adultos e fosse lançado por meio de seu selo da Touchstone Filmes. Esta versão inicial é apelidada de Black Friday Reel. É uma versão mais sombria e cínica de Toy Story. Não se sabe o quão longe ela foi desenvolvida antes de ser totalmente reescrita e virar o filme que conhecemos hoje. No entanto, sabe-se de que esta versão foi totalmente roteirizada e feita o storyboard, mas os executivos acharam horrível e sombrio até demais, assim descartando essa ideia. A maior parte das cenas vistas de Black Friday Reel é em uma amostra de 2 minutos, de um especial de Blu-ray de Toy Story de 2010, chamado Black Friday, The Toy Story You Never Saw. A cena disponível se trata de uma versão alternativa daquela cena onde Woody tenta empurrar o Buzz para trás da mesa, mas acaba o jogando pela janela. A maior diferença nesta versão é que em vez do Woody acidentalmente jogar o Buzz pela janela, ele faz isso de propósito. Algumas poucas imagens dos storyboards também foram reveladas por meio desse especial de Blu-ray, mas o resto continua perdido. Músicas não lançadas do Michael Jackson. Michael Jackson foi um músico e artista americano. Ele inicialmente era o vocalista principal da banda The Jackson 5, até que ele decidiu fazer uma carreira solo em 1971. Jackson teve um alto nível de sucesso e popularidade durante grande parte de sua vida, assim se tornando um dos artistas mais populares do mundo. Antes de sua morte, Michael Jackson teria gravado mais de 50 mil músicas diferentes, nos anos entre os 10 álbuns diferentes lançados durante a sua vida.
muitas das quais deveriam ser lançadas em seus álbuns. No entanto, por vários motivos como preocupações com a duração do álbum, conflitos legais e o desejo por certos tipos de sons por álbum, a maioria dessas músicas não foi usada e assim se tornaram uma lost media. A Sinfonia dos Bichos. A Sinfonia dos Bichos, ou O Sol que Não Dorme, é um filme infantil produzido pela Baby Video e dirigido por Hélio Lemos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O filme conta a história de uma borboleta e um beija-flor que tentam ajudar o sol a dormir, e ele era considerado uma lost media, e por algum motivo acabou ficando perdido por muitos anos. Até que em 1 de novembro de 2021, uma pessoa chamada Raíssa Beatriz, que possui uma cópia do filme, o postou completo aqui no YouTube. Águas Rasas. Piloto de Drake e Josh. Drake e Josh é uma sitcom que estreou na Nickelodeon em 11 de janeiro de 2004. Terminou sua exibição no dia 5 de dezembro de 2008. E embora o primeiro episódio da série seja conhecido pelos fãs como piloto, há na verdade um piloto que foi produzido em 2002, que foi feito antes da Nickelodeon oficialmente comprar o show. Não se sabe muito sobre esse episódio, exceto que ele supostamente usou o mesmo enredo no primeiro episódio da série. E o Walter Nichols, o pai de Josh, foi interpretado por Stephen Furst, ao invés do Jonathan Goldstein. No Kids Choice Awards, em 2002, Josh Peck, o ator do Josh, disse isto: no mês que vem estaremos filmando um episódio piloto para o Drake e Josh, o que significaria que o piloto foi confirmado em 2002, porém o piloto permaneceu totalmente como Lost Media, até 2013, quando o Dan Schneider, sim, aquele Dan Schneider, o ex-produtor de Drake e Josh, postou capturas de tela desse piloto, perdido no seu Twitter. Ele também postou um videoclipe no YouTube, mostrando o pai original de Josh. Fora isso, nenhuma outra informação está disponível para esse piloto, e ainda não foi divulgado pela Nickelodeon ou pelo próprio Dan Schneider. Grande parte dos filmes silenciosos. Filmes silenciosos, ou filmes mudos, se refere a filmes que não tinham ainda efeito de vozes, apenas músicas de fundo e uma legenda na tela, e boa parte desses filmes foram perdidos com o tempo, devido ao fato de que a tecnologia moderna ainda não existia naquele tempo, além do fato de que era comum o uso dos filmes de nitrato até o começo dos anos 1950. Esse tipo de filme é altamente inflamável e houve diversos incêndios devastadores, como o incêndio da Fox em 1977, da MGM em 1967 e o da Universal Pictures em 1924. Para vocês terem ideia, a Fundação Martin Scorsese, The Film Foundation, afirma que a metade de todos os filmes americanos feitos antes de 1950 e mais de 90% dos filmes feitos antes de 1929 estão perdidos para sempre. Junto disso, um museu alemão estima que 80 a 90% dos filmes mudos se foram. Os próprios arquivos do museu listam mais de 3.500 filmes perdidos. Entre esses filmes podemos destacar o filme chamado The Fairy Logs and the Radio Plays, que foi a primeira adaptação cinematográfica do Mágico de Oz, feita em 1908. Zoom Zoom Zoom. Zoom 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 foi um programa de 62 episódios que foi exibido na TV Cultura, estreando em 25 de julho de 2005 e saindo do ar em 11 de julho de 2006, durando apenas um ano. O programa era apresentado por uma abelha em forma de fantoche e tinha como propósito apresentar curtas-metragens feitas por empresas brasileiras de animação. Cada episódio tinha por volta de 20 minutos e o programa era exibido toda terça às 10 horas e às 14 horas. Com o passar do tempo, muitas pessoas acabaram lembrando desse programa e tentaram procurar seus episódios, e atualmente apenas 5 episódios estão disponíveis na internet, sendo que um deles, o especial de Dia das Mães de 2006, postado em 6 de julho de 2020, está no YouTube incompleto. Mickey Mouse no Vietnã. Em 1968, um curta-metragem de animação foi produzido, intitulado de Short Subject, que futuramente iria ficar conhecido como Mickey Mouse no Vietnã. O curta foi criado como uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã, que estava em andamento naquele tempo. Vale a pena lembrar que esse curta foi feito sem envolvimento da Disney. Inclusive, há rumores de que ele atraiu a atenção da própria Disney, a ponto deles terem tentado obter e destruir o máximo de cópias possíveis dessa animação. A premissa desse curta é que o Mickey Mouse é um recruta inocente do exército que viaja para o país do Vietnã. Ao chegar, Mickey é imediatamente baleado na cabeça e cai no chão com sangue escorrendo do ferimento da bala. E assim o filme termina. Por muito tempo esse filme foi considerado apenas uma lenda urbana, mas para a surpresa de todos, em abril de 2013, o youtuber milagrosamente descobriu, extraiu e postou uma cópia do curta, provando sua existência, sem a sua trilha sonora. Entretanto, um tempo depois a sua versão original com som foi encontrada, e também postada aqui no YouTube. Os dois pilotos de Backyardigans.
Acho que todos aqui conhecem esse desenho, Backyardigans. É uma série animada em CGI que estreou na Nick Jr. no ano de 2004. No entanto, o que poucos sabem é que esse desenho teve 2 episódios pilotos, um que foi recusado pela Nickelodeon e um segundo que foi bem sucedido e se tornou a série que conhecemos hoje em dia. O primeiro piloto foi intitulado de Me and My Friends e mostra uma visão bem diferente do que temos dos Backyardigans, pois os personagens não seriam feitos em CGI, mas sim pessoas fantasiadas. Esse episódio foi feito em 1998, mas como eu disse, acabou sendo recusado pela Nickelodeon por razões desconhecidas. Mas os personagens apresentados no piloto conquistaram tanto o coração dos envolvidos no projeto que eles decidiram ver eles novamente, só que de uma forma diferente. Assim surgiu a ideia de os fazerem CGI, e com isso saiu o segundo piloto, que foi produzido em 2001. Ambos esses pilotos estão perdidos. Entretanto, temos uma pequena visão que foi parcialmente encontrada desses pilotos, mas o produto inteiro ainda permanece perdido. Mundo da Leitura. O Mundo da Leitura foi um programa infantil de televisão brasileiro, que foi produzido pelo canal Futura, em 12 de outubro de 2005. O programa teve sua estreia em todo o país pelo canal Futura, e teve seu fim de exibição em 2015, totalizando 10 anos de exibição e 21 temporadas, e seu último episódio foi ao ar pela Futura, em 10 de fevereiro de 2016, e de todos esses episódios, apenas 4 foram recuperados, deixando o resto totalmente perdidos. Dublagem brasileira de 31 minutos. 31 Minutos foi um seriado de comédia chileno, criado pelos cartunistas Álvaro Dias e Pedro Peirano. O seriado foi produzido e exibido pela televisão nacional do Chile em 15 de março de 2003 e 2 de outubro de 2005, e anos depois voltou à emissora em 4 de outubro e 27 de dezembro de 2014. Já que no Brasil, o seriado foi exibido pela Nickelodeon entre 2004 a 2007 e teve sua dublagem dirigida pelo lendário Wendel Bezerra. Muitos dos episódios foram encontrados e estão aqui no YouTube, mas os outros estão perdidos até o momento. GTA 64. O GTA 64 foi um port cancelado do primeiro GTA, que iria ser lançado para o Nintendo 64. Ele teria gráficos aprimorados, novos níveis e novas características, mas por razões desconhecidas acabou sendo cancelado, antes de ser revelado publicamente. O jogo foi mostrado durante a E3 de 99, onde estava 50% completo, mas nenhuma filmagem dele foi divulgada, e por muito tempo pensou-se que esse port nem existia, até que acharam imagens de revista de jogos, onde tinham captura de tela desse primeiro GTA para o Nintendo 64, mas fora isso o jogo nunca chegou a ser lançado, e nem podemos jogar ele atualmente. Newt. Newt é um filme cancelado da Pixar. Ele estava originalmente programado para ser lançado durante o verão de 2011, mas foi adiado para 2012, antes de ser dado como filme cancelado, devido a ter um enredo bem semelhante ao filme Rio, da Blue Sky Studios, que foi lançado em 2011. Embora várias artes conceituais do filme e sua trilha sonora tenham sido vazadas na internet, nenhuma filmagem do filme foi divulgada, e não se sabe o progresso que os animadores fizeram no filme antes do seu cancelamento. Astrologia com Lula Molusco. Astrologia com Lula Molusco é uma série de curtas da Nickelodeon, do ano de 2000, onde em diferentes épocas do ano, o Lula Molusco explicaria os signos. Os signos inclusive eram representados por outros personagens do desenho do Bob Esponja, como por exemplo, o Bob Esponja sendo Sagitário, e o Patrick o Touro. A Nickelodeon pôde exibir esses curtas em sua rede principal em 2001, mas eles reapareceram na Nicktoons em 2002, onde continuaram sendo exibidos até 2005. Por terem sido exibidos pela última vez em uma época que a televisão não era disponível, essas animações foram perdidas, e por muito tempo existia um rumor que tinham curtas de signos como Libra, Escorpião, Capricórnio e Áries, mas em 2 de fevereiro de 2020, o canal oficial do Bob Esponja enfim revelou que existem somente 6 curtas produzidos para essa minissérie, e os outros 4 que eu mencionei na verdade nem existiam. And now, Astrology with Squidward. Today we explore Sagittarius, sign of the, half horse, half guy with a bow and arrow. The good thing about Sagittarians, they have great aim. The bad thing about them, they poop while they're walking. So never march behind them in a parade. My prediction for Sagittarius in the coming year, you won't eat enough green vegetables. I'm Squidward, your Nicktoon astrologer, reminding you that if you smelt it, chances are you dealt it. Yeah Baby Zoom. Yeah Baby Zoom é um jogo da Nintendo que provavelmente nem existe. Ele foi mencionado pela primeira vez na lista de junho de 1989 para o serviço da Play It Again, aparecendo novamente em anúncios da Play It Again em julho, agosto e setembro. Mas nada mais surgiu sobre esse jogo, nem gameplay ou imagens. Dizem que esse jogo pode ser uma piada interna
ou um jogo que foi deletado por razões desconhecidas. Entretanto, a popularidade desse jogo foi tanta que anos depois teria ganho uma sequência chamada Yeye Bibs 2, e dessa vez realmente existe. PCC do Gugu. No dia 7 de setembro de 2003, num domingo legal, o Gugu Liberato exibiu uma entrevista com 2 membros supostamente do PCC, uma organização criminosa aqui do Brasil. Os 2 eram identificados como Alpha e Beta. Essa entrevista foi feita naquele tempo, que o SBT e a Globo ficavam brigando pela audiência. SBT com o Domingo Legal e a Globo com o Domingão Faustão. Baseado nisso, ambos os programas faziam o máximo de apelações para ganhar audiência, com fake news ou usando modelos em seus programas. Mas certo dia, o Gugu decidiu passar dos limites e decidiu entrevistar 2 membros do PCC, que nessa época era bem infame. Na entrevista tinha apresentadores como José Luiz da Atena e o Marcelo Rezende. A repercussão do programa aumentou drasticamente graças a essa jogada do Gugu. Tanto é que no dia seguinte, Datena e Marcelo Rezende falaram sobre a ameaça que eles receberam desses 2 membros do PCC, criticando o sensacionalismo do Gugu. Mas esse caso chegou a níveis piores, quando virou investigação policial por suspeita de fraude, pois aquela dupla que supostamente faria parte do PCC, na verdade nem eram parte da facção, mas sim personagens criados. Com tudo isso, no dia 15 de setembro, o Gugu pediu desculpas com todo esse ocorrido. E desde então, essa entrevista nunca mais foi encontrada, e o que temos na internet é somente imagens e alguns trechos. Hitogata. Hitogata é um suposto comercial que virou lenda urbana, pois não se sabe se ele é real ou não. Tudo começou em 2004, em um site de fórum japonês, onde usuários falaram sobre um comercial, que foi ao ar tarde da noite. Os relatos das testemunhas sobre esse comercial variam, mas a premissa geral é sempre a mesma. Vimos 2 figuras brancas, um aparece e outro desaparece, e ao som de fundo, ouvíamos sons de uma ferroviária. Após um tempo, um texto apareceu na tela. A cada 2 segundos, alguém morre na Terra. Vários vídeos de recreação foram feitos desse comercial, e várias buscas foram feitas, mas até hoje, a existência desse comercial permanece como desconhecida. Episódio 847 da Vila Sésamo. Esse episódio é um episódio da Vila Sésamo que foi banido por ser considerado muito assustador para as crianças. Esse episódio da 7ª temporada tinha a participação da atriz Margaret Hamilton, a mesma que fez a Bruxa Malvada do Oeste, do clássico filme do Mágico de Oz. A premissa do episódio segue com a aparição de uma bruxa, que estaria procurando a vassoura perdida, que ela teria perdido enquanto sobrevoava a Vila Sésamo. E é apenas isso que sabemos. Temos pequenos trechos desse episódio e somente algumas imagens, e o material completo permanece perdido. Groupie. Esse é um vídeo feito pelo famoso astro de rock Marilyn Manson e apareceu em um curto trecho do seu documentário Dead to World. Nas cenas finais mostra um vídeo de uma garota gritando, amarrada a uma cadeira. As pessoas diziam que essa é uma fita chamada Groupie, onde contém cenas de torturas. As pessoas dizem que as únicas pessoas que viram isso são Marilyn e Tony Ciula, o empresário de Marilyn. Tony disse para não publicar esse vídeo, pois poderia arruinar a carreira de Marilyn. E desde então suas cópias foram destruídas. Os únicos vestígios que temos desse vídeo são esses que apareceram no documentário. Empress Chang. Empress Chang, ou Imperatriz Chang, é um filme de animação que foi lançado nos cinemas da Coreia em 2005, produzido na Coreia do Norte e do Sul, e dirigido por Nelson Shin. Ele é baseado em um famoso conto popular coreano, sobre uma filha que se sacrifica para restaurar a visão do seu pai cego. Esse filme tornou-se o primeiro a ser lançado, simultaneamente, na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, e teve uma ótima repercussão. Mas estranhamente esse filme simplesmente desapareceu, e nenhum lançamento em DVD foi produzido. As únicas coisas relacionadas ao filme encontradas online são um trailer, animação de teste de som e algumas capturas de tela. American Dog. American Dog foi um filme da Disney, que foi escrito e dirigido por Chris Sanders. Ele deveria ser lançado em 2007. Nesse filme, acompanharíamos um cachorro chamado Henry, um ator canino, que é a estrela principal do programa, onde ele é um agente secreto. Até que durante a filmagem de um episódio, uma das acrobacias dá errado, e Henry desmaia. E por algum motivo depois disso ele acorda em um trem, no deserto de Nevada, e tem que arrumar um jeito de voltar para casa. Eu sei, esse filme parece bem surreal e viajado, e foi por esse motivo, inclusive, que ele foi cancelado. Mas se você achou essa premissa do filme um tanto familiar, é porque essa ideia de roteiro foi retrabalhada e virou o filme Bolt, que foi lançado em 2008. As únicas coisas que temos desse filme são artes conceituais e capturas de tela. Música de Ren e Stimpy, feita por Kurt Cobain. Ren e Stimpy é uma série animada da Nickelodeon. O programa estreou em 11 de agosto de 1991 e foi um sucesso instantâneo. Esse desenho é bem louco e tem umas cenas bem questionáveis, mas ainda assim é bem legal. E um ano antes do seu lançamento, em 1990, uma pessoa queria fazer uma música tema de abertura para essa série, e essa pessoa seria o Kurt Cobain, na época o vocalista da banda Nirvana. Segundo a história,
Kurt fez essa música, mas os executivos não gostaram do produto final e a descartaram. Assim, nem a cópia dessa música foi salva, mas mesmo que essa cópia não seja real, há algumas evidências que suportam que sim, Kurt teria contato com esse desenho de alguma forma, pois o dublador de Stimpy, Billy West, disse que recorda de ter visto Kurt Cobain no estúdio. Além disso, temos essas fotos do vocalista do Nirvana com o que parece ser uma figura do personagem Rain. Alguns acham que a suposta música futuramente seria reutilizada e lançada em seu álbum solo, com o título de Odell Song, mas infelizmente com a morte do vocalista, essa informação nunca foi revelada. Dublagem brasileira de Wow Yubzi. Wow Yubzi é uma série de televisão infantil em Flash, criada por Bob Boyle. A série estreou em 28 de agosto de 2006 e terminou em 21 de fevereiro de 2010, totalizando 2 temporadas e 52 episódios. Esse desenho passou aqui no Brasil, no Discovery Kids, e foi dublado. A série ficou no ar em 2007 até 2015, e depois saiu da programação. Vários episódios foram carregados no YouTube há vários anos, mas infelizmente foram retirados devido aos direitos autorais, assim ficando perdidos por um bom tempo. Mas em 6 de março de 2022, a dublagem toda foi recuperada, pois a Discovery Plus adicionou o programa em seu catálogo. Boca de Marinheiro, sem censura. Isso se trata de um episódio da segunda temporada de Bob Esponja. A premissa do episódio é que depois de jogar o lixo do siricascudo, Bob Esponja vê coisas escritas na lixeira, que ele começa a ler. E ao ler, sua voz é censurada, então por isso ele teria falado um palavrão, e isso é o tema central desse episódio. Mas ao que falam, existe uma versão desse episódio sem a censura, na hora dos palavrões, mas a sua existência nunca foi comprovada. Zapping Zone. Zapping Zone foi um programa de televisão do Disney Channel, e foi uma produção brasileira, que esteve no ar entre 2001 e 2012. O programa era exibido de segunda a sexta, e teve sua última exibição em outubro de 2012. Ele apresentava diversos jogos interativos, onde os espectadores participavam pelo telefone. Apenas 3 episódios estão disponíveis online, e um está incompleto. Piloto de Cocoricó. Cocoricó é um seriado infantil brasileiro, produzido e exibido pela TV Cultura, que foi lançado em 1 de abril de 1996. Entretanto, o seu piloto começou a ser desenvolvido em 26 de dezembro de 1995, dentro dos estúdios da Cultura. Nenhum trecho do piloto está disponível, mas algumas imagens do piloto podem ser encontradas no site antigo do Cocoricó, confirmando assim a sua existência. Stargame. Stargame foi um programa da TV brasileira sobre videogames. Ele foi produzido pelo estúdio independente, no Ar de Comunicações, sendo o primeiro programa de TV focado apenas em videogame do Brasil, com informações como lançamentos, notícias sobre jogos, códigos, debulhações e etc. E deve ter sido um show excelente para os gamers daquela época, pois não tínhamos o YouTube para ver vídeos sobre esses tópicos. O programa tem aproximadamente 235 episódios, mas desses todos, apenas 4 foram recuperados. Camada 3 – Águas Médias. O Diário de Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, infamamente conhecido como o Stalker da Bjork, era um homem que vivia em Hollywood. Ele ganhou notoriedade no final de 1996 após criar um dispositivo que jogaria ácido ao ser aberto. Esse dispositivo foi disfarçado como um pacote e ele seria enviado para a cantora islandesa Bjork, cantora essa que Lopes tinha uma obsessão doentia. Em 12 de setembro de 1996, após enviar esse dispositivo, Lopes atirou na própria cabeça enquanto ouviu uma música da Bjork chamada I Remember You, e esse momento foi registrado por Lopes em uma gravação de 20 horas de filmagens em seu diário, em um vídeo. Por muito tempo, o vídeo de seu diário e as gravações estavam completamente perdidas e estavam apenas nas mãos da polícia de Hollywood. No entanto, algumas pessoas com o passar do tempo conseguiram de alguma forma cópias dessas fitas na internet, e elas já estão disponíveis aqui mesmo para serem assistidas.
mas sinceramente eu não recomendo alguém ver, pois é um documento bem perturbador e até mesmo doentio. Animania. Animania é um programa de TV brasileiro, criado e dirigido por Kiá Rodrigues com meia hora de duração. O programa teve sua pré-estreia em 28 de outubro de 2006, ficando no ar até 2013 e contando com mais de 200 episódios. E pelo incrível que pareça, desses 200 episódios, somente um está completo e disponível aqui na internet. Os Amigos Vegetais. Os Amigos Vegetais foi um programa de televisão infantil cristão brasileiro, e é uma spin-off da série americana cristã VeggieTales, aquela série lá dos vegetais. O programa estreou no dia 5 de março de 2005, exibido pela Rede Record do Rio de Janeiro e produzido pela Big Idea Brasil, em parceria com a emissora. A produção foi comandada por Marlene Matos e era exibido semanalmente aos sábados às 10 da manhã. O programa misturou suas histórias animadas dos vegetais com novos segmentos em live action. Antigamente, apenas 2 episódios inteiros e 4 trechos estavam disponíveis aqui na internet, mas em 13 de janeiro de 2023, um homem chamado Ramon Mourão postou um episódio chamado Davi e o Gigante em um Google Drive. Já o resto da série continua totalmente perdido. A fita de sexo de Mickey e da Minnie. Em 1936, pouco antes do aniversário de 35 anos de Walt Disney, Roy, o seu irmão, encorajou os funcionários da Disney a fazerem uma espécie de festa surpresa, e eles concordaram. No meio disso, 2 animadores desconhecidos pensaram que seria engraçado se eles animassem um curta do Mickey e da Minnie Mouse fazendo sexo. Sim, isso mesmo. Quando o curta foi exibido, Disney riu e elogiou a animação. Ao perguntar quem havia criado, os 2 animadores se apresentaram, e Disney imediatamente os demitiu e saiu do prédio bem irritado. Foi alegado que ele ordenou a destruição de todas as cópias conhecidas dessa animação, e não se sabe se alguma cópia desse curta realmente sobreviveu depois disso. E nem sabemos se essa fita realmente existe, pois não temos fotos, e o único relato da mesma vem de um documentário de livro que é um pouco questionável. A morte de Brandon Lee. Brandon Lee foi um ator e filho de Bruce Lee. Ele foi cotado para participar do filme O Corvo, um filme de ação e terror do ano de 1994, que foi dirigido por Alex Proyas. Durante a produção, em 1993, Brandon Lee estava no set filmando uma cena de ação. No meio de uma cena, uma arma que estava carregada com cartuchos de festim sofreu um mau funcionamento. O estojo de festim gasto de um tiro anterior ficou preso no cano, e ao usarem a arma novamente, o segundo cartucho de festim disparou e impulsionou o cartucho do tiro anterior para frente, que atingiu Lee. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente ele morreu mais tarde naquele dia. A sua morte foi capturada pela câmera e supostamente destruída sob a insistência do diretor. No entanto, alguns dos cinegrafistas que trabalharam nesse filme alegam que possuem o vídeo de sua morte, e essa filmagem nunca foi divulgada ou vista e nenhuma foto legítima da filmagem foi encontrada. A dublagem brasileira de Mundo Divertido de Pip. O Mundo Divertido de Pip é uma série de animação infantil americana-canadense. A série estreou pelo canal Discovery Kids no ano de 2004 até 2009, e apenas há um episódio dublado disponível no YouTube e a sua abertura. Enquanto isso, o resto continua totalmente perdido. O suicídio de Christine Chubbuck. Christine Chubbuck era uma repórter de um noticiário americano e foi a primeira pessoa a tirar a própria vida ao vivo. Na manhã de 15 de julho de 1974, por volta das 9 horas e 30 minutos, a repórter atirou na própria cabeça ao vivo na televisão, após uma batalha contra sua depressão. A transmissão surpreendeu o público e ganhou manchetes em todo o mundo. Porém, o vídeo daquele noticiário e exato momento que ela se matou nunca foi revelado novamente. Mas, de acordo com o artigo da Vulture, de 8 de junho de 2016, o vídeo ainda existe nas mãos de Molly Nelson, a viúva do antigo dono do noticiário que Christine trabalhava. O seu marido, por razões que ele nunca compartilhou, guardou uma cópia da fita, e quando ele morreu, ele passou para sua esposa. Quando isso foi divulgado, Molly começou a receber pedidos para verem a fita e para ela divulgar a fita publicamente, o que deixou ela bem desconfortável. Atualmente, a única coisa que temos é o áudio dessa notícia, o que é bastante perturbador. A parte mais macabra desse áudio é que ela fala sobre o seu próprio suicídio antes de o fazer, como se fosse uma manchete de noticiário. E obviamente não irei pôr esse áudio aqui, mas caso tenha interesse de ouvi-lo, deixarei o link na descrição do vídeo. Miguelito. Miguelito foi um seriado brasileiro que foi ao ar pela Rede TV no ano 2000.
ele ganhou uma certa notoriedade pela sua similaridade com Chaves. Miguelito foi uma produção da GPM, Gugu Produções Merchandising, sim, o mesmo Gugu do Domingo Legal. Inicialmente, o programa estava previsto para estrear em 31 de janeiro pela Record, mas dias antes, o lançamento foi cancelado e repassado para o mês de março. Rogério Galo, superiente artístico de programação da Rede TV na época, deu a seguinte declaração, abre aspas, assumo que apresentar Miguelito é uma experiência, é um programa que não me agrada, clonado do Chaves, mas vamos exibir seus 22 capítulos e ver no que dá, fecha aspas. Apesar de terem sido gravados 22 episódios, apenas 5 foram ao ar. Segundo o Jornal da Tarde de 30 de junho de 2020, Miguelito ficou apenas 5 dias no ar e registrou um Ibope máximo de 1 ponto. Gugu Liberato alegadamente não gostou das críticas de Rogério Galo ao programa e exigiu que a Rede TV tirasse o seriado do ar. Por muito tempo, os únicos materiais disponíveis do programa foram uma chamada e 2 imagens. Mas no dia 22 de março de 2023, um neto de um dos atores dessa série publicou uma série de vídeos contando os episódios dessa série. A foto original de Jeff the Killer. Jeff the Killer é um personagem de uma creepypasta da internet. Este personagem se tornou famoso devido a essa imagem, que é usada até hoje para assustar pessoas aqui na internet. A imagem é uma edição do rosto de alguém não identificado, e acredita-se que essa imagem já tenha existido ou ainda está por algum lugar pela internet. Há várias teorias de quem seria essa pessoa na imagem. O Pedro Chioma, inclusive, fez um vídeo abordando sobre esse caso. E se você tiver interesse, estarei colocando o vídeo dele na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir. Filmagens do caso Issei Sagawa. Issei Sagawa, conhecido mundialmente como o canibal que nunca foi preso, estava estudando no exterior na França no verão de 1981. Ele convidou René Hartvelt, uma colega de classe, para o seu apartamento para jantar e estudar poesia. Mas na verdade, a sua intenção era matar ela e comer a sua carne. Sagawa, após esse feito, documentou todo o seu processo, desde a morte de René até a parte que ele comeu seu corpo. Além disso, Issei também tirou 39 fotos do corpo já morto e esquartejado de sua vítima. Tentando fazer o corpo de René desaparecer, Sagawa o separou e escondeu eles em suas malas. Mas ele fez um erro de perder uma de suas malas contendo parte do corpo dela em um jardim público. A polícia mais tarde encontrou a mala e prendeu Issei, assim como também encontraram várias outras evidências do crime em seu apartamento. E as fitas de seu crime? Bem, elas foram pegas pela polícia francesa e por razões óbvias nunca serão reveladas ao público, assim se tornando uma lost media. A dublagem brasileira de Projeto Clonagem. Projeto Clonagem, ou Clone High, é um desenho adulto da MTV que ganhou uma popularidade nos últimos anos, especificamente em 2020, o que é engraçado de pensar, pois o desenho estreou em 7 de outubro de 2005 e a sua popularidade foi devido a memes como esse. A série se passa em um colégio onde os estudantes são clones de figuras históricas, como por exemplo o protagonista sendo Abe Lincoln, um clone de Abraham Lincoln. Enfim, essa série é muito boa, mas dos seus 13 episódios, somente 10 com a dublagem brasileira foram encontrados. E eu estou me referindo à primeira temporada de Projeto Clonagem, não desse reboot que teve recentemente. Hoje, em um colégio clone, tudo muito especial. Lá na década de 80, homens inescrupulosos exumaram vários corpos e clonaram caras famosos, que hoje são adolescentes com 1000 histórias pra contar. Tantas dúvidas e sonhos fazem rir e fazem chorar. Adiós Inocência. Adiós Inocência é um episódio de um programa de TV mexicano chamado La Rosa de Guadalupe. Eu espero que eu tenha falado certo. Esse programa foi criado por Carlos Mercado Orduna em 2008. Ele se concentra na vida mexicana contemporânea, ao mesmo tempo que aborda temas como dependência química, assédio sexual e cultura pop. Apesar da popularidade do programa, ele tem sido amplamente criticado por sua atuação um tanto questionável, má manipulação das tendências atuais e seus ataques diretos a muitas comunidades.
Enfim, certa vez eles fizeram um episódio chamado Adeus Inocência, ou Adeus Inocência. Esse episódio era baseado em um evento que ocorreu em 12 de julho de 2012, no estado do México, onde um ataque conduzido por um grupo armado, composto por 12 pessoas, torturaram e abusaram sexualmente de 7 adolescentes. Quando o teaser do episódio foi ao ar, em 10 de agosto de 2012, os pais das vítimas reais enviaram várias reclamações para o presidente da Televisa, Emílio Azcárraga. Os pais protestaram contra a decisão do estúdio de exibir esse episódio, exigindo que ele não fosse exibido e, como resultado, o episódio nunca viu a luz do dia. Apesar disso, alguns afirmam que o episódio foi ao ar em uma data posterior, em meados de 2013 ou 2014, mas isso nunca foi confirmado. Cena de piranhas não terminadas de Holocausto Canibal. Holocausto Canibal é um controverso filme italiano de 1980. O filme conta a história de uma equipe de repórteres que acaba desaparecida ao filmar tribos canibais na Amazônia. Olha só, justamente onde eu moro. Entre as muitas cenas horríveis do filme, tem uma que foi roteirizada, mas não foi ao filme. Ela é apelidada de Cena da Piranha. Nesta cena, uma pessoa teria sua perna amputada por nativos. A tribo então amarraria a pessoa em um tronco e o baixaria em águas infestadas de piranhas. Sendo assim, ele seria lentamente comido vivo pelos peixes. As filmagens da cena começaram, mas elas nunca foram concluídas, devido à dificuldade de controlar as piranhas e a câmera subaquática da equipe de filmagem estar com defeito. A cena foi descartada inteiramente e só existem fotos da produção da mesma. Mas, ao que dizem, há rumores que essa cena na verdade pode estar em algum dos vários lançamentos estrangeiros ou em um corte do diretor. Alô Brasil, aquele abraço. Alô Brasil, aquele abraço é um programa da Rede Globo e estreou em 30 de setembro de 1969 e durou até 1971. Nenhum clipe deste programa foi recuperado, além de imagens dele e um áudio da sua música tema. Dublagem do final alternativo de Drama Total. Drama Total é uma série canadense lançada em 2007 no Cartoon Network. Ela é uma espécie de reality show animado e, convenhamos, é bem melhor que o BBB. A primeira temporada tinha 2 finais, um onde o Owen ganha e outro que a Gwen ganha. O final dublado onde Owen ganha é bem fácil de ser encontrado, mas o final onde a Gwen ganha é bem raro de se encontrar. O único registro desse episódio dublado é em um vídeo de baixa qualidade, e é apenas a cena final. No final de sobrevivência nesta ilha, o último marshmallow. Você merece. Eu só tô lamentando pela festa. Bom, depois que eu pagar minha faculdade, deve sobrar grana suficiente pra dar uma super festa. E tá todo mundo convidado. Menos a Happy. As fitas do porão. As fitas do porão, ou Basement Tapes, se refere a fitas que foram feitas pelos perpetradores do massacre de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold. Nessa fita, ambos falam sobre seus planos e explicam detalhadamente sobre cada etapa do mesmo. Essas fitas apenas foram disponibilizadas para a família das vítimas do ataque e para as autoridades relacionadas ao caso. Entretanto, todavia, é possível de encontrar aqui na internet uma transcrição dessas fitas. Ao que dizem, essas fitas foram destruídas para impedir as pessoas de replicarem esse ataque feito pela dupla, mas alguns sugerem que o FBI tem uma cópia dessa fita que é usado para treinamentos. Droz vs D'Lo Brown. Droz vs D'Lo Brown foi um duelo de luta livre que ocorreu em 1999. Ele foi originalmente programado para a WWF SmackDown, estrelando D'Lo Brown e Darren Drozdov. Porém, na luta, Brown executou incorretamente um golpe chamado Powerbomb Finisher em Droz e machucou seu pescoço, o deixando paralisado e encerrando de vez a sua carreira. A maioria das filmagens dessa luta foi perdida, mas ainda assim há fotos desse evento. A dublagem brasileira de Curto Maltese. Curto Maltese é uma série de 2002, baseada nas histórias em quadrinhos de mesmo nome, criadas por Hugo Pratt em 1967, que contou com 22 episódios de 22 minutos. Aqui no Brasil, a série animada estreou em outubro de 2012 na TV Brasil, e essa série nunca teve um lançamento para home media no Brasil, e a sua dublagem foi totalmente perdida. A morte de Owen Hart. Owen Hart era um lutador profissional que morreu devido a um acidente durante uma acrobacia, onde ele acabou caindo com força ao chão, tendo traumatismo contundente no peito. Isso ocorreu em maio de 1999 e foi gravado ao vivo.
Entretanto, não há nenhuma imagem desse acontecimento, mas ele realmente aconteceu. Águas Profundas. GTA 3 GBA. Em 2001, o GTA 3 foi lançado para o PlayStation 2. Junto com isso, foi anunciado que uma versão para o Game Boy Advance estava em desenvolvimento. O jogo seria desenvolvido pela Destination Software, seria publicado pela empresa digital Worldwide. Também foi anunciado que o jogo seria lançado perto do final de 2002. Entretanto, perto do final de 2002, a Destination Software perdeu a licença e foi substituída pela Crawfish Interactive. Mas essa mesma Crawfish Interactive fechou devido a problemas econômicos e a licença do jogo foi passada para a Digital Eclipse. Com isso tudo, o jogo foi retrabalhado e virou um novo jogo, o GTA Advance. Ou seja, esse jogo está totalmente perdido, pois o seu código-fonte foi reutilizado para ser um novo jogo. O único vestígio que temos desse GTA 3 para o Game Boy são imagens e arte da caixa do jogo. Chikara to Oana no Yo no Naka. Isso se trata de um curta-metragem japonês, lançado em 1933, que foi produzido por Kenzo Masaoka. Este é considerado a primeira animação a usar dublagem no Japão. Esse filme está perdido, devido à ausência de cópias disponíveis e pela falta de tecnologia da época. Tudo que resta são algumas capturas de tela de cenas do filme. Dumbo 2. Dumbo 2 foi uma sequência planejada do filme Dumbo, de 1941. Ele estava programado para ser lançado em 2001, mas foi adiado, e eventualmente a produção foi cancelada. Pouco se sabe em qual estado o filme estava ao ser cancelado. O filme acabou caindo no esquecimento. No entanto, um pequeno storyboard do filme acabou sendo revelado, mostrando uma pequena cena do filme. Piloto de Adolepeixes. Adolepeixes foi um desenho da Disney, e em 2009 o seu piloto foi produzido. A duração do piloto original era de 5 minutos, e o nome do episódio era Fish Tales. A diferença mais notável entre o piloto e o desenho que foi lançado são os designs dos personagens. A única filmagem disponível online do piloto é de cerca de 5 segundos, de uma promoção que foi ao ar na Disney Channel da América Latina para a próxima programação do ano de 2011. Já o resto está perdido. Camera Heads. Camera Heads se trata de uma creepypasta que sumiu na internet. Ela apareceu em 2008 no 4chan. Em um pequeno post, ela dizia: "O que é uma Camera Head? Eu estava caminhando para casa por uma ravina próxima e me deparei com uma estranha pilha de pedras e um envelope rasgado com alguma coisa escrita nele. Parecia ter sido um carvão ou cinza. Nela dizia: eu matei um Camera Head. Na próxima linha, levaram um Trevor. E na última linha, peça ajuda. Senão, eu não vou voltar." E havia um mini DV por perto. Era só o que tinha nele, além de estática. Embora eu tenha assistido algumas vezes antes de encontrar esse clipe. Quem filmou esse vídeo? Uma câmera Red parece realmente boba, se for um monstro com a câmera no lugar da cabeça. Junto com esse post da creepypasta, tinha anexado um vídeo, que é simplesmente estática. Depois disso, a creepypasta simplesmente sumiu, deixando de ter posts, tendo esse inclusive deletado. E até hoje ninguém se sabe quem foi o criador daquele post. Batman vs Drácula. Não é a animação de 2005, mas sim o filme filipino de 1967. Esse filme era uma paródia e foi feita sem a permissão da DC. Nenhuma cópia do filme sobreviveu com o tempo, mas ainda assim temos algumas imagens de algumas cenas do filme, de pôsteres e de jornais da época. Piloto do Irmão de Jorel. Irmão de Jorel é uma série brasileira, que é popular tanto aqui no Brasil, mas como também lá nos Estados Unidos. A série saiu em 2014, mas em 2009, o criador, Juliano Henrique, começou a produzir o piloto. Esse piloto nunca foi postado online, mas é possível encontrar trechos e imagens em comerciais de 2013 do Cartoon Network, além de gravações do evento onde o piloto foi exibido. O piloto inclusive teve um remake no episódio 24 da primeira temporada, intitulado O Pequeno Mestre do Jiu-Jitsu, Carnival of Light. Carnival of Light é uma faixa musical dos Beatles, que foi composta por Paul McCartney. Ela foi tocada somente uma vez em público, em 1967, durante uma apresentação em Londres. Paul McCartney mencionou várias vezes que ainda possuía a gravação e que ela poderia eventualmente ser lançada, mas até agora não foi oficialmente disponibilizada ao público. Super Smash Bros. Slamfest 99. Super Smash Bros. É um jogo de luta, lançado para o Nintendo 64 em 26 de abril de 99. O jogo é altamente conhecido por ser um crossover de franquias da Nintendo, e para promover o jogo, a Nintendo realizou um evento promocional, chamado Slamfest 99, em 24 de abril de 1999, das 11 às 13 horas, no parque temático da MGM, Grand Adventures, em Las Vegas, Nevada. Esse evento seria uma luta de 17 minutos que foi transmitida ao vivo, e contou com várias pessoas fantasiadas do jogo, mas por motivos desconhecidos, uma gravação da transmissão ao vivo dessa luta nunca apareceu. Dublagem brasileira de National Kid.
National Kid é uma série japonesa que foi exibida no Japão em 4 de agosto de 1960 a 27 de abril de 1961. Apesar de não fazer muito sucesso no Japão, o seriado ficou bem popular quando foi lançado e dublado aqui, no Brasil, que foi em 1964. National Kid estreou na TV Record de São Paulo a partir de 1964, mas infelizmente essas cópias da dublagem foram destruídas no incêndio ocorrido na década de 70, nos estúdios da televisão Record. Atualmente, temos apenas um episódio com a dublagem disponível. Estou feliz por sabê-lo, mas foi cruel o que aconteceu com a Segal. Poderia ter evitado se chegasse um pouco mais cedo. Ele era o mais brilhante entre todos. Doutor, vingar a Segawa é mais um motivo para destruirmos as diabólicas conspirações dos incas venusianos. Vídeo diário de Aaron Ralston. Aaron Ralston era um alpinista que em 26 de abril de 2003 se envolveu em um acidente no Blue John Canyon, no sudeste do Utah. Enquanto descia um canyon estreito, uma pedra acabou presa no seu braço direito, o deixando preso e imobilizado. Nos dias seguintes, Aaron teve que racionar cuidadosamente o seu suprimento de comida e água. Durante esse evento, ele decidiu gravar esses momentos em um vídeo, como um diário de sua morte, para os seus amigos e familiares. Porém, depois de uns dias, ainda preso, Aaron decidiu quebrar e amputar o próprio braço. E ele conseguiu, e saiu do canyon. Essa história ficou bem popular e virou até um filme, estrelado pelo James Franco em 2010. Anos depois, Ralston foi questionado em uma entrevista se ele tornaria sua filmagem pública. Embora ele entendesse o interesse que as pessoas tinham no vídeo, ele educadamente recusou, afirmando que era um vídeo privado e pessoal para sua família e amigos, e ele pretendia que continuasse assim. Apesar disso, um videoclipe foi lançado, bem com a compilação de trechos de áudios retirados de diferentes sessões da fita. Sonic DS. Em 2004, a SEGA estava planejando lançar um jogo de Sonic para o portátil da Nintendo DS, na E3 de 2004. Eles mostraram uma demonstração de gameplay do jogo, intitulado de Sonic DS. O jogo era em 3D, e o jogador teria que mover rapidamente na tela de baixo para o Sonic correr. Entretanto, esse jogo nunca viu a luz do dia, e nenhuma cópia do mesmo foi disponibilizada. A Grande Família. A Grande Família é um sitcom aqui do Brasil. Entretanto, eu não estou me referindo à versão de 2001, mas sim à de 1972, que durou até 1975, com um total de 112 episódios, distribuídos em 4 temporadas. Essa série também teve um filme, que foi chamado de O Natal da Grande Família. De todos os 112 episódios em um filme lançado, apenas 4 desses episódios estão disponíveis na internet, e o filme está disponível aqui no YouTube, mas incompleto. Versão original do filme Scooby-Doo. Isso se refere à versão do primeiro filme live action do Scooby-Doo, que tinha uma pegada de paródia, e era para o público mais velho. James Gunn, o roteirista do filme, disse que tinha um subtrama de relacionamento lésbico envolvendo Velma e Daphne, e várias piadas sobre maconha com salsicha. Esse corte nunca foi revelado ao público. Entretanto, ainda assim, no filme original é possível reparar pequenas referências desses tons mais adultos. Banjo-Tooie. Banjo-Tooie é um jogo da franquia Banjo-Kazooie. As pessoas achavam que esse jogo seria lançado, porque no final do Banjo-Tooie, a antagonista, Gruntilda, fala: "Esperem vocês verem o Banjo-Tooie." Por muito tempo se pensou que o jogo estava em planejamento para o Nintendo e o GameCube, e mais tarde, devido à compra da Rare pela Microsoft para o Xbox e o Xbox 360, apesar da crença generalizada, um terceiro título principal de Banjo nunca esteve em desenvolvimento, apenas remakes e spin-offs, então esse jogo nunca entrou em desenvolvimento, e aquele comentário da Gruntilda foi possivelmente somente uma piada. Versões beta do Minecraft. Esse tópico é bem extenso, mas resumidamente, se trata de versões de Minecraft que acabaram sendo perdidas com o tempo. Não é fácil deduzir quais seriam as diferenças de cada versão, e a lista é bem grande, inclusive algumas versões nem têm existência confirmada. Native Brazilian Music. Isso é um icônico musical, lançado nos Estados Unidos em 1942, pela Columbia, com vários artistas da música brasileira. Nele foram gravadas 40 músicas, mas apenas 17 entraram no álbum, que contém 8 discos e 23 gravações que não foram para o público, e estão perdidas, e a Columbia ainda as possui. Tatu para gays. Para fins de contexto, Tatu não se refere a um animal, mas sim uma dupla da música pop lá na Rússia, que é formada por Lena Katina e Julia Volkova, que surgiu em 99, e em 2004 foi cotada para ser protagonista de um filme de anime. O filme foi anunciado em 2003 e será animado pela iMovie, conhecida por animar inúmeros animes populares dos anos 2000, incluindo Death Note e Inuyasha.
Apenas 2 imagens promocionais foram lançadas oficialmente. Elas apresentavam Katina Ivokova adaptadas para um estilo de arte de anime, e agora em um cenário cyberpunk. Além disso, para ajudar no marketing, um disco contendo um remix de uma das músicas mais populares da banda, chamada All the Things She Said, foi lançado em 2002, como uma capa de anime. Mas com o passar do tempo esse filme acabou sendo cancelado, e não temos nenhum trecho de trailer ou animação do mesmo, somente artes e o merchan em disco. Jingle Pictures. Jingle Pictures era uma empresa de animação da Alemanha que produzia desenhos que plagiavam obras da Disney, Pixar e DreamWorks, entre outras empresas. Esses desenhos animados foram criticados por sua animação de orçamento extremamente baixo e dublagem horrível, e má qualidade em si. Com o passar do tempo, esses filmes foram perdidos, mas foram achados com o tempo, e a maioria já conta como encontrado. Migux. Migux foi um jogo online brasileiro, ao estilo de Clube Penguin, e foi desenvolvido pela Branca Leone, lançado no dia 7 de julho do mesmo ano. O jogo acabou sendo encerrado em 2012, pela perda de usuários cadastrados e problemas financeiros, o que tornou o game totalmente perdido. A única coisa que resta dele são imagens, trailers e gameplays. Ricard 0666. Ricard 0666 foi o primeiro canal de Rica Games, ou Ricardo, uma figura bem conhecida aqui na internet underground brasileira. Esse canal durou até 2012, pois depois disso foi deletado, devido a um exposed feito sobre Ricardo, onde ele teria enviado a foto da sua genitália para um menor de idade. Apenas 3 vídeos do canal antigo de Rica estão disponíveis. Algumas prints do canal também podem ser encontradas. Shrek de Chris Farley. Shrek é um filme incrível, e aposto que você já assistiu. O filme foi um sucesso e gerou essa franquia, que tanto amamos. Entretanto, essa franquia poderia ter sido diferente. Isso porque, originalmente, quem estava escalonado para dublar o personagem seria Chris Farley, um ator de comédia da América. Mas infelizmente ele veio a falecer, devido a uma overdose, em 18 de dezembro de 1997. Alegadamente, cerca de 80 a 90% do seu diálogo foi gravado. As pessoas que trabalharam com ele no filme falaram que aquilo foi uma de suas melhores performances. Mas devido à sua morte, o filme acabou sendo refeito com o novo dublador, Mike Myers, que apesar de não sabermos muito dessa versão alternativa do filme, temos um pequeno trecho de uma cena entre o Shrek e o burro, além de também um teste de animação do ano de 96, onde possui um pequeno trecho da voz Shrek de Chris Farley. No! I'm an ogre! Doesn't that bother you at all? Nope. Really? Really? Suit yourself. Camada 5. Abismo. Rugrats Incredible Storyboard Jam. Para fins de contexto, Storyboard Jam é um storyboard que é iniciado e passado adiante para outros animadores. Assim vão desenhando e ganhando várias e várias cenas. É tipo aquele modo de Gartic. Enfim, dizem que as equipes de animações frequentemente usavam esse tipo de storyboard para aliviar a raiva e a tensão enquanto trabalhavam em um projeto. E um desses Storyboard Jams veio no desenho Rugrats. O nome do Storyboard Jam era Incredible e ele foi feito em 1998. Esse Storyboard Jam ganhou notoriedade por ser algo bem pesado para um desenho infantil. Pouco se sabe sobre o que acontece nesse storyboard, os únicos vestígios que temos são essas imagens, mas o resto continua totalmente perdido. Gugu no Carandiru. O Carandiru era um presídio que, em 1992, foi palco de uma chacina, que resultou na morte de 111 pessoas. Após isso, ele foi desativado e estava com seus dias contados para a demolição. No entanto, antes do prédio deixar de existir, o Gugu aproveita essa oportunidade para levar uma sensitiva chamada Socorro Leite para tentar ver se haveria algum espírito por lá. E pelo visto realmente tinha, pois enquanto a sensitiva estava lá, ela apresentou várias reações como se assustar e até mesmo chorar. Socorro estava com medo de continuar por lá, mas Gugu pediu que ela continuasse, pois ele queria mostrar toda a área para os telespectadores do programa. Em certo momento, Socorro disse que havia elevadores no Carandiru, e quando ele descobriu essa localização, que era atrás de uma parede, Socorro começou a chorar e falar para os espíritos que ela não estava lá para fazer mal, e sim para ajudar aquelas almas sofridas. Enfim, essa reportagem foi bem macabra, não só devido às reações da Socorro, mas também pela edição dela, que ficava mostrando cenas das chacinas de 1992, com os corpos mortos e tudo. Realmente, eles faziam de tudo para poder ganhar audiência naquele tempo. Durante muito tempo, apenas existiam poucas imagens e relatos de pessoas sobre esse acontecimento. Mas em 7 de novembro de 2021, um canal do YouTube postou a segunda parte do Gugu no Carandiru, enquanto isso, a primeira parte continua perdida até então.
Chicken Little 2. Chicken Little 2 seria uma sequência cancelada do filme Chicken Little, que saiu em 2005. Esse filme é um clássico das animações, e caso você nunca tenha visto, eu recomendo muito você ver. A primeira menção a esse filme aconteceu no livro de 2005, chamado Chicken Little The Essential Guide. Esse filme foi cancelado, pois os executivos não estavam tão entusiasmados com essa ideia de sua trama, que seria a seguinte: Chicken Little se encontra em um triângulo amoroso. Em um lado, sua namorada de infância, a pata feia, já do outro lado é uma atraente novata, chamada Rafaela, a ovelha francesa. Bem, e é só isso que sabemos da trama. Além disso, também temos algumas imagens dos storyboards que foram lançadas em 2014. A dublagem brasileira de Darling Hentai. Ok, isso é bem explanatório e eu vou resumir o máximo que posso devido às regras do YouTube. Aparentemente deveria ter uma dublagem para um hentai chamado Darling, e acho que todos aqui sabem o que é hentai, não é mesmo? Enfim, essa dublagem nunca foi confirmada e provavelmente é mentira. O Suicídio de Horo-chan, 1999. Ok, esse é bem pesado e admito que até fiquei bem triste ao descobrir esse caso. Horo-chan 1999 era o nome na internet de uma garota japonesa de apenas 14 anos. Ela fazia live streams, fazendo acrobacias perigosas de pé, em beira de telhados e correndo em estradas bem movimentadas. Devido à timidez dela, ela sempre vestia uma máscara para cobrir seu rosto. E em um dia fadídico, para ser mais exato, na noite de 24 de novembro de 2013, ela pensou em fazer uma acrobacia que a deixaria entre aspas famosa, que seria pular da varanda de seu apartamento. E claro, ela pulou e infelizmente faleceu. Por muito tempo, essa sua live stream que ela se mata estava perdida, e apenas tínhamos um gif de sua queda, mas no dia 14 de setembro de 2020, um usuário achou a transmissão completa, juntamente com áudio. Esse caso é realmente bem trágico e deixou todos comovidos lá no Japão, tanto que tem algumas artes como uma homenagem a essa garotinha. Que ela descanse em paz. O Máscara 2. O Máscara foi um filme lançado em 1994, estrelando o lendário Jim Carrey. Esse filme é muito bom, e se você nunca viu, eu também recomendo ver. Ele foi um grande sucesso de bilheteria, e claro, como diz Hollywood, se tem dinheiro vai ter sequência, não é mesmo? E realmente teve uma, que saiu em 2005, chamado O Filho do Máscara. Mas antes disso, tinha a ideia de fazer uma sequência com o Jim Carrey novamente, mas ele recusou participar, pois o Jim Carrey odeia interpretar o mesmo personagem duas vezes. Nunca teve alguma imagem dos bastidores ou algo do roteiro, somente temos uma imagem da logo do filme e uma capa de revista. Fita de sexo de Popeye e Betty Boop. Já bastava ter uma fita de sexo do Mickey Mouse e a Minnie, agora temos uma do Popeye e da Betty Boop. Bem, de acordo com um homem chamado Jim Hill, em setembro de 1938, Max Fleischer, o criador da Betty Boop e Popeye, queria agradecer aos animadores que se mudaram de Nova York para o seu estúdio na Flórida, com uma festa de boas-vindas a Miami. Segundo os animadores que compareceram e foram entrevistados por Hill, houve um filme especial de agradecimento exibido com Popeye e Betty Boop, que foi totalmente animado com cenários completos, dubladores e uma trilha sonora. Dizem que o filme é muito engraçado, começando com Popeye visitando a Betty em Miami, onde ela lhe dá uma, entre aspas, recepção extremamente calorosa após a festa. O filme foi trancado no cofre do estúdio da Flórida e nunca mais sendo visto e nunca mais sendo exibido. O caso desse filme é igual ao do Mickey e da Minnie, não se sabe se ele é real ou não, e nem temos imagens, e a única, entre aspas, provas de sua existência vem desse relato de Jim Hill. A dublagem brasileira de Candy Candy. Candy Candy é o nome de um anime japonês que foi exibido no Japão entre 1º de outubro de 1976 e 2 de fevereiro de 1979. Esse anime chegou no Brasil no início da década de 80 pela TV Record, sendo exibida em vários horários até de madrugada. Mas como a emissora adquiriu poucos episódios do anime, eles acabavam recorrendo a reprises. Infelizmente, nada da dublagem está disponível na internet até o momento. Dublagem brasileira de Hops e Yo-Yo. Hops e Yo-Yo são personagens que em 2011 e 2012 ganharam um especial de Natal e Halloween. No Brasil, esses especiais foram transmitidos no Disney XD em 2013, com títulos de Halloween Assombrado de Hops e Yo-Yo e Hops e Yo-Yo Arruinam o Natal. O especial de Halloween havia sido publicado completo no YouTube em 31 de agosto de 2014, porém foi removido anos depois, por direitos autorais, acredito eu. Apenas 4 trechos dublados do especial Halloween estão disponíveis, e enquanto isso, não há nada do especial de Natal. The Superman. O Superman é um herói da DC que dispensa apresentações, você definitivamente o conhece. Muitos fãs acreditam que a primeira estreia do Superman foi em junho de 1938, na Action Comics número 1.
Mas o que poucos sabem é que em 1933, os criadores de Superman, Jerry Siegel e Joey Shuster, fizeram um conto que é chamado The Origin of Superman. Nesse conto, o Superman na verdade é um vilão em vez de herói. E isso fez com que os dois criadores começassem a discutir, pois um queria fazer ele herói e o outro queria fazer ele vilão. Hoje, tudo que temos que restou dessa primeira história do Superman é só a capa e outras folhas. O resto acabou sendo perdido, pois Shuster jogou a edição inteira no fogo, por raiva e vergonha de como ficou o produto final. Final alternativo de A Death in the Family. A Death in the Family, ou Uma Morte na Família, se refere ao gibi do Batman que saiu em 1988. Ele ficou famoso pois é nesse gibi que o segundo Robin, Jason Todd, acaba morrendo, após tomar umas surras com um pé de cabra pelo Coringa e depois de ser deixado em um armazém que explode. E o resto já sabemos, o Robin morre e temos esse icônico painel do gibi. Mas, originalmente, haviam relatos que teriam um final alternativo, onde o Jason na verdade ficaria vivo. Isso porque o destino do personagem na verdade estava nas mãos dos fãs. Pois naquela época, para impulsionar de certa forma o hype desse gibi, a DC fez uma votação em uma linha telefônica, onde escolhiam o destino do Robin. E caso a votação dele viver ganhasse, eles claramente teriam algum rascunho desse final, onde o Robin ficaria vivo. E realmente, eles tinham, e só foi revelado em 12 de dezembro de 2023. Isso me faz pensar como seria o mundo se o público tivesse escolhido para ele viver, pois assim não teríamos o icônico capuz vermelho. Heartbeat in the Brain. Heartbeat in the Brain é um documentário que saiu em 1970 sobre a operação de uma autotrepanação de uma cientista chamada Amanda Fielding. E para fins de contexto, uma trepanação se trata de um procedimento da civilização antiga que envolvia em fazer um furo no crânio. Essa técnica era realizada com o objetivo de aliviar a pressão intercraniana atribuída ao acúmulo de sangue. Enfim, com isso explicado, você já deve imaginar o que acontece durante o documentário. A sua primeira exibição pública foi em 1978, na Suydam Gallery, em Nova York. E, segundo rumores, um membro da plateia desmaiou ao ver esse documentário. Esse filme foi considerado por muitos como completamente perdido devido às suas poucas exibições. No entanto, o filme foi exibido novamente em abril de 2011, no Institute of Contemporary Arts em Londres, mas ainda assim o filme inteiro nunca apareceu online e só temos alguns trechos e imagens do mesmo. DLCs de PlayStation All Stars. PlayStation All Stars é um jogo tipo Super Smash Bros, só que da PlayStation. Ele foi lançado para PlayStation 3 e PlayStation Vita pela Superbot Entertainment em novembro de 2012. Enfim, esse jogo chegou a ter 4 DLCs na verdade, entretanto todavia ele deveria ter mais DLCs. No entanto, em 2013, anunciaram que todos os DLCs do jogo seriam cancelados, por motivos que não foram revelados. Temos poucas informações dessa DLC, a única coisa que sabemos é que o protagonista do jogo The Legend of Dragon, Darth Feld, deveria ir para o jogo, pois temos essa imagem de sua renderização. Fora isso, zero informações. A dublagem brasileira de As Aventuras de Sam e Max. As Aventuras de Sam e Max é uma série animada, baseada na série de quadrinhos Sam e Max, de Steve Purcell. Na série, acompanhamos os dois policiais independentes enquanto eles investigam casos estranhos e bizarros, ao mesmo tempo que confrontam os criminosos responsáveis por tais casos. Esse programa foi exibido pela primeira vez em outubro de 1997 na Fox Kids, nos Estados Unidos, tendo 3 episódios com 24 segmentos, e sendo cancelada em abril de 1998. Já no Brasil, o desenho foi transmitido e dublado em março de 1998 até o ano 2000. Por um bom tempo, a dublagem desse desenho estava perdida, mas no dia 25 de setembro de 2023, um usuário chamado Cássio Rafael publicou no YouTube uma gravação de 1 hora da Rede Globo contendo 6 segmentos do desenho. Trama Virtual. Trama Virtual foi um site brasileiro que divulgava artistas e bandas independentes. Ele esteve no ar no ano de 2002 a 31 de março de 2013. Nesse site, usuários poderiam postar suas músicas gratuitamente, o que era ótimo naquela época, onde sites desse tipo ainda não existiam. Infelizmente, o site veio fechar em 2013 e a única coisa que temos dele são prints. Todas as músicas de lá, enquanto isso, provavelmente viraram Lost Waves, que é basicamente Lost Media, mas de música. E algumas Lost Waves já foram abordadas aqui nesse vídeo. Mas quem sabe futuramente eu possa fazer um iceberg de Lost Waves. Se vocês quiserem, podem comentar aí. O Incidente em Varginha 2, Sombras da Verdade. Incidente em Varginha é um jogo de FPS que foi lançado em setembro de 1998. E pelo nome você deve imaginar que ele é um jogo brasileiro. E realmente, ele é brasileiro. Esse jogo foi o primeiro FPS brasileiro e é baseado no caso de avistamentos de aliens e OVNIs que rolou em Varginha, lá em 1996. Uma continuação para esse jogo estava sendo desenvolvida e iria se chamar Incidente em Varginha 2, Sombras da Verdade, mas infelizmente o jogo acabou sendo cancelado por conta das vendas do primeiro jogo não terem sido tão boas aqui no Brasil e consequentemente pelo dinheiro não ter sido bastante para fazer a sequência. O Mortadela.
Mortadela foi um site de humor aqui do Brasil, que foi criado em 3 de dezembro de 1995. Lá tinha tirinhas, jogos e animações. O site acabou fechando em 5 de maio de 2011, assim metade de suas mídias foram perdidas. Mas aqui no YouTube temos algumas das suas animações, como por exemplo a do Bêbado no Ônibus, fazendo assim ela uma mídia parcialmente encontrada. Escuridão. Piloto de Super Y. Super Y é uma animação infantil que ficou no ar entre os anos de 2007 até 2016. Essa animação é feita em CGI, entretanto, um piloto feito em stop motion desse desenho já foi produzido em meados de 1999, com o intuito de ser lançado para Nick Jr. Por muito tempo, esse piloto foi considerado como perdido, apenas tínhamos disponível a sua música tema de abertura. Entretanto, no ano de 2023, um youtuber conseguiu uma cópia do piloto e postou aqui no YouTube. South Park, episódios 200 e 201, sem censura. South Park é um desenho de comédia, feita por Matt Stone e Trey Parker. O desenho é altamente conhecido por suas diversas polêmicas. O auge da polêmica South Park foram com ambos, os episódios 200 e 201. Esses episódios foram apenas uma vez ao ar, e depois nunca mais voltaram a ser transmitidos novamente. Isso porque, nesse episódio, Matt e Trey decidiram pegar todas as controvérsias que o desenho teve até o momento e jogar em um arco inteiro de 2 partes. Nesse episódio, celebridades se unem para destruir South Park. Celebridades essas que odiavam o desenho, devido às suas aparições e ridicularizações em episódios anteriores. Entretanto, durante o planejamento para destruir a cidade, as celebridades percebem que entre todos eles tem uma pessoa que não pode aparecer e nem ser ridicularizada: o profeta do Islã, Maomé. Por conta desse enredo centrado em Maomé, Matt e Trey sofreram ameaças de grupos muçulmanos, assim como também como a Comedy Central, a emissora do desenho. Ambas as partes desses episódios ainda estão disponíveis pela internet. Contudo, há relatos que existe uma versão sem censura desse episódio, que está atualmente perdido. A única prova que essa versão sem censura pode existir é que certa vez foi vazada da internet uma parte do episódio, onde Kyle faz um discurso sobre o que ele aprendeu. No episódio que foi exibido, o seu discurso todo acaba sendo censurado, e originalmente muitas pessoas achavam que a censura do seu discurso era uma espécie de piada, feita pelos criadores. Contudo, nesse trecho, que foi vazado na internet, podemos ouvir o discurso totalmente sem censura, assim se tornando a única fonte que temos nesse episódio sem censura. Throughout this whole ordeal, we've all wanted to show things that we weren't allowed to show. But it wasn't because of some magic goo. It was because of the magical power of threatening people with violence. That's obviously the only true power. If there's anything we've all learned, it's that terrorizing people works. That's right. Fita original de Apollo 11. Apollo 11 foi um voo espacial que foi responsável pelo primeiro pouso do homem na Lua. Ele rolou em 20 de julho de 1969 e teve envolvido 2 astronautas, Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Esse foi um evento histórico e foi uma das maiores conquistas do ser humano. Contudo, as suas gravações de pouso foram perdidas. Ela apenas foi transmitida ao vivo uma vez, no dia onde o voo ocorreu. E estranhamente, segundo os relatos, tinha uma qualidade horrível, provavelmente devido à imensa distância dos astronautas para as redes. Porém isso gerou várias teorias da conspiração, alegando que o pouso na Lua foi uma farsa e que as filmagens foram feitas em estúdio de cinema. Life Sucks. Isso se trata de um episódio inacabado de Ren e Stimpy Adult Party, Cartoon. Esse desenho é um spin-off para o desenho de Ren e Stimpy, mas com uma pegada mais adulta e humor ácido. O desenho apenas teve 6 episódios e logo depois foi cancelado. Dentre esses 6 episódios, apenas 3 foram ao ar, enquanto o resto foi cancelado e perdido. E um desses episódios cancelados se chama Life Sucks. Embora a primeira parte do seu storyboard estar praticamente concluído, o resto do storyboard para esse episódio permanece desconhecido e um mistério. O enredo desse episódio gira em torno da visão otimista de Stimpy, que acredita que o mundo inteiro e a vida é pura felicidade, e a visão pessimista de Ren, que acredita que tudo é mal e no fim de tudo vamos acabar morrendo. Muitos envolvidos nesse episódio disseram que esse foi o melhor episódio do desenho já escrito. Contudo, após o cancelamento do programa, nunca mais iremos saber. Os Azares de Lulu. Os Azares de Lulu foi um curta brasileiro, produzido e dirigido por Mário Latini e Anélio Latini Filho, no ano de 1940. Nesse ano, Mário tinha apenas 16 anos e Anélio 14 anos. Mesmo que ambos os artistas fossem crianças, essa animação era bem feita para sua época, mostrando que o talento não depende da idade. O curta tem supostamente 10 minutos, mas não dá para saber se isso é real, pois o único lugar que fala a duração do curta é em um site duvidoso. Apenas temos um trecho de 58 segundos desse curta, enquanto o resto permanece perdido. Meninas Malvadas de DS.
Meninas Malvadas é um filme de comédia lançado em 2004 e um jogo que estava sendo feito para o Nintendo DS, baseado nesse filme. O jogo foi publicado pela 505 Games e estava programado para ser lançado na Europa em 11 de setembro de 2009 e 20 de abril de 2010 para os Estados Unidos, o que é um tanto curioso, pois geralmente jogos de filmes são lançados no mesmo ano que o filme é lançado, para assim ajudar no marketing, e não anos depois, mas por razões desconhecidas, o jogo foi cancelado, e nenhuma cópia foi disponibilizada, até que no dia 26 de maio de 2021, uma youtuber chamada Raymona obteve uma run desse jogo, após entrar em contato com os desenvolvedores do mesmo. A run é repleta de bugs, pelo fato do jogo não ter sido finalizado, mas apesar disso, é um baita de um achado. Infelizmente, por questões legais, a run não pode ser compartilhada na internet, deixando assim Raymona como a única pessoa que tem posse desse jogo cancelado. The Butcher. The Butcher é um suposto curta-metragem em live action de marionetes, que foi apresentado na Nickelodeon entre 2001 a 2004. Esse curta era considerado sombrio demais, pois nele eram apresentadas marionetes feitas de ossos de animais reais. Esse curta ganhou muita popularidade após uma postagem do Reddit por um usuário chamado DeadUser00, onde ele falava sobre esse curta que tinha em sua memória. Junto com ele, muitos usuários nessa mesma postagem falavam que lembravam desse curta. Por muito tempo, esse curta foi considerado uma farsa e uma lost media. Contudo, em 2020, um usuário do YouTube postou um curta-metragem de 1996 chamada Butcher's Hook, e ele se encaixa perfeitamente com as descrições da postagem do Reddit. Com isso, surgiu a especulação que esse curta seria o curta que foi para Nickelodeon, mas eu acho essa teoria bem improvável, porque isso não parece adequado para mostrar em um canal com o alvo principal de crianças, ou talvez seja assim improvável que esse curta foi exibido no Nickelodeon, mas eu aposto que alguém foi demitido após todo esse fiasco. Nights of the Werewolves. Nights of the Werewolf é um filme de terror espanhol que estava sendo planejado em 1968. Nele, iríamos ter um lobisomem chamado Conde Valdemar Daninsky, que seria interpretado por Paul Nash, um famoso ator espanhol. Infelizmente, seu diretor seria René Govar, e o filme estava sendo filmado, quase no processo de finalização. Entretanto, o seu diretor acabou morrendo em um acidente de carro, fazendo assim o filme ser cancelado. As únicas pessoas que supostamente viram esse filme teriam sido o Paul e o René, antes de sua morte. Mas aí que vem a parte confusa dessa história. René Govar nunca teria sua existência confirmada, e não temos fotos, nem registros, e nem informações de uma pessoa com esse nome. Ou seja, esse filme talvez nem iria existir, e foi apenas uma farsa criada por Paul para tentar alavancar sua carreira de alguma forma. Epílogo do filme Drácula, de 1931. O filme Drácula, de 1931, é considerado um clássico do cinema, e é visto como o filme que fez o Drácula se tornar um ícone do horror. Esse filme, originalmente tinha um epílogo em seu final, e para fins de contexto, um epílogo se trata de uma mensagem, que é passada para os telespectadores, no final de um filme ou de um livro. No epílogo de Drácula, Edward Von, o ator de Van Helsing, no filme, dizia para o público: "Só um momento, senhoras e senhores. Uma palavra antes de irem. Esperamos que as memórias do Drácula e do Renfield não lhes deem pesadelos. Então, apenas uma palavra de segurança. Quando chegarem em casa hoje à noite e as luzes tiverem sido apagadas e vocês estiverem com medo de olhar atrás das cortinas e vocês temerem ver um rosto aparecer na janela, ora, apenas se recomponham e lembrem-se que afinal existem coisas como os vampiros." Quando o filme foi relançado em 1936, esse epílogo foi cortado para evitar problemas com grupos religiosos que diziam que esse filme estava tentando vender o Drácula como uma figura real e colocando medo nas pessoas. Nenhuma gravação ou áudio desse epílogo foi restaurado, e temos apenas imagens disponíveis desse epílogo. Space Bob, Invader Pants e Krabs Army. Isso se refere a 2 episódios cancelados de Bob Esponja, que estavam sendo programados para serem lançados para a 9ª temporada do desenho. Apenas existe a sinopse do episódio Space Bob Invader Pants, que dizia o seguinte: Bob Esponja e seus amigos tentam entrar em contato com vida alienígena. Enquanto isso, o outro episódio ainda é um total mistério. Esses episódios apareceram nas programações da Nickelodeon por volta de 2014 ou 2015, e foi possivelmente anunciado nas programações da Nickelodeon para ir ao ar no verão de 2015. No entanto, depois que o verão de 2015 passou, os episódios não estavam mais disponíveis. Quando o atual coprodutor executivo da série, Vincent Waller, foi questionado se os episódios ainda iriam ao ar, ele respondeu com: "Eles não passaram dos storyboards." Além disso, quando ele foi perguntado sobre o motivo do cancelamento dos episódios, ele disse: "Não sentimos que eles fossem dignos de sua atenção. Atualmente, temos artes conceituais para os alienígenas que iriam aparecer nesse episódio, assim como seu storyboard. No entanto, as imagens e as escritas são extremamente difíceis de ver devido à péssima qualidade." 12 Tales, Conker 64. Também conhecido como Conker's Quest, e se trata de uma versão original do lendário jogo Conker's Bad Fur Day. Esse jogo foi anunciado pela primeira vez na E3 de 1997. No entanto, a Rare
A desenvolvedora do jogo foi criticada por conta desse jogo ser tão semelhante ao Banjo-Kazooie, outro jogo deles, que era visto como um jogo 3D para crianças. Em resposta a isso, eles retiraram o jogo das programações e lançamento, deixando muitos com a suposição de que ele havia sido cancelado. Contudo, mais tarde, em 1999, a Rare anunciou uma espécie de reimaginação desse jogo para atrair um público mais maduro. Embora, inicialmente, isso tenha sido considerado como uma piada feita pela desenvolvedora, o jogo foi finalmente lançado como Conker's Bad Fur Day e se tornou o clássico que conhecemos hoje. E o que aconteceu com sua versão original? Bom, ela se tornou totalmente perdida. Apenas temos algumas gravações da sua gameplay e imagens, mas fora isso, a sua ROM nunca foi disponibilizada. Áudios e o Exposed de Fabiano Honorato. Fabiano Honorato, ou também conhecido como Christian Brasileiro, foi um youtuber que ficou famoso por ser bizarramente apaixonado pela personagem Lola Bunny, de Looney Tunes, e a Rainbow Dash, de My Little Pony. Certa vez, Fabiano gravou vários áudios no Orkut, porém após o site fechar, todos seus áudios foram perdidos, exceto um, que foi encontrado e postado em 25 de janeiro de 2014. Já o seu Exposed, bem, certa vez de alguma forma ele tomou Exposed sobre pedofilia, sendo um dos primeiros Exposed da internet brasileira, mas esse Exposed também se tornou um Lost Media, e não existe detalhes profundos de como foi todo esse caso. Preste muita atenção neste áudio, pois tudo que eu vou falar neste áudio é muito, mas muito sério. Preste muita atenção. Eu me chamo Fabiano e tenho 25 anos. Eu estou muito desesperado e não sei mais o que fazer. Eu vou pedir uma coisa para você que está escutando este áudio. Eu peço para você que me dê de presente os objetos de coleção da Lola Bunny. A Lola Bunny é a namorada do Pernalonga nos desenhos do Looney Tunes. Eu quero a coleção de objetos da Lola Bunny até quando ela era criança. Ou seja, o começo da vida da Lola Bunny, quando ela participava do desenho do Baby Looney Tunes. Nesse desenho, a Lola Bunny era uma criança. Os objetos da Lola Bunny que eu quero são pelúcia, caderno, livros, revistas, caneta, lápis, agendas, camisas, adesivos, calças, camisetas, lençóis. Gugu Mendigo. Mais um Lost Media do Domingo Legal, envolvendo nosso querido Gugu. No dia 26 de outubro de 1997, nesse programa estreava um quadro, Sentindo na Pele, onde na primeira edição, o apresentador Gugu se fantasiou de mendigo, para sentir na pele como era morar na rua. Segundo o próprio Gugu, sentindo na pele foi uma das maiores experiências da minha vida. Pedir esmola ou viver no lixão. Foi inesquecível. Poucas informações sobre esse programa estão disponíveis, e tudo que nos resta são imagens, e não se sabe porque ele foi perdido ou exibido novamente. Comercial DDD Rim. DDD Rim é o nome de uma empresa dedetizadora em São Paulo. No ano de 1976, Eli Barbosa, um famoso quadrinista e autor aqui do Brasil, fez um comercial animado, onde insetos e ratos faziam uma grande festa, quase por toda uma casa, com direito à música própria feita para esse comercial. Por muito tempo esse comercial era considerado totalmente perdido, apenas restando imagens. Contudo, atualmente já o temos aqui completo e disponível no YouTube. Dublagem brasileira de Rabiscos a Riscos. Rabiscos a Riscos, ou Sticking Around, é um desenho animado canadense, produzido pela Nelvana Limited, em 1996. Ele foi exibido aqui no Brasil pela Nickelodeon, entre 1998 e 2000, que desde então nunca mais foi exibido no Brasil, e nunca tendo um lançamento para home video. Apenas um trecho da sua dublagem está disponível, atualmente na internet, enquanto o resto continua perdido. Os Ossos do Barão. Os Ossos do Barão é uma novela brasileira, produzida pela TV Globo, que era exibida pelas 22 horas. Ela ficou no ar entre 10 de outubro de 1973 e 2 de abril de 1974, possuindo no total 120 capítulos. Apenas a trilha sonora e alguns trechos e imagens dessa novela estão atualmente disponíveis, enquanto o resto continua perdido. Futuramente, para ser exato, em 97, essa novela teve um remake de mesmo nome, mas que foi produzida pela SBT, tendo 115 capítulos no total. Muita gente sugere que essa novela de 73 foi descartada pela Globo assim que a versão da SBT saiu, que ao ver deles era melhor do que a original. Sendo assim, eles nunca fizeram lançamento para home video ou DVDs, por medo de sofrerem comparações.
O Clube do Barney. O Clube do Barney foi uma versão brasileira do programa Barney e seus amigos, que foi exibido na TV Bandeirantes em 1999. O programa foi dirigido por Eduardo Ramos e a voz do Barney foi feita por Flávio Dias. E o ator que vestiu a roupa do Barney foi Zósimo Lisboa. O programa começou a ser gravado por volta de 30 de junho e fez sua primeira transmissão na segunda-feira, no dia 5 de julho do mesmo ano, por volta das 9 horas. O desenho foi considerado um fracasso de audiência e depois de 10 de dezembro, o programa simplesmente desapareceu. E hoje em dia está completamente perdido, com muita pouca informação sobre ele. Nenhuma imagem ou trecho foi encontrada até agora. Porém, por muito tempo, esse programa não tinha sua existência confirmada, mas em 2022, Flávio Dias, o próprio dublador do Barney, em uma entrevista, comentou ter participado desse programa, assim confirmando sua existência. O contrato com o estúdio era de entregar o material. A Band, na época, tinha um programa ao vivo com o Barney. Tinha um ator num boneco, tamanho original. Entrava um personal trainer, gastava uma energia violenta, né? O cara ficava trancado no boneco durante 1 hora. Ele tinha que sair para respirar, beber água, se hidratar. Era horrível. E enquanto o boneco se mexia no palco, eu fazia as vozes né, o que ele tinha que dizer. Ele pegava uma cartinha, eu lia, então aquela coisa toda. Aquela voz que ele tinha e tal. Dublagem brasileira de Monstro por Acaso. Monstro por Acaso, ou Monster by Mistake, é uma série animada em CGI canadense, que foi ao ar nas televisões em 18 de setembro de 99 até 23 de março de 2003. Apenas 8 episódios atualmente estão disponíveis, enquanto o resto permanece perdido, e esse desenho tem um total de 51 episódios. Duende, o site da criança. Duende, o site da criança, é um site que foi lançado em 1995 pela empresa chamada Unity. Ele tinha um foco educativo, com minigames, ilusões de óticas, textos e vídeos, todos com o foco de educar crianças em faixa etária de 1 a 4 anos. Esse site ficou ativo até 2020, mas devido ao fim do Adobe Flash Player, ele saiu do ar e não podia mais ser jogado. No entanto, no dia 12 de janeiro de 2021, o YouTube Ator postou um vídeo chamado O Bizarro Site Brasileiro que Foi Perdido. No vídeo ele contava sua história com o site, além de seus esforços para tentar recuperar ele. Depois desse vídeo, Arthur criou um servidor no Discord para encontrá-lo, e depois de algumas descobertas envolvendo até outros sites infantis da mesma empresa, foi iniciado o processo de recriação, feita por Thales André, usando os arquivos e códigos do endereço original, ou seja, o site atualmente está disponível. Contudo, é uma recriação, e não é o site original, mas ainda assim foi uma baita de uma conquista. Camada 7. Limbo. Hin. Hin é um filme que foi lançado em 1974. E ele é eu não acredito que eu vou falar isso, mas ele é um filme pornográfico gay envolvendo Jesus Cristo. O protagonista do filme é um homem que acaba criando uma obsessão erótica bizarra por Jesus Cristo. Esse filme era visto apenas como uma lenda urbana por muito tempo. Contudo, com o passar dos anos, vários fragmentos do filme foram encontrados, como anúncios de jornal e até mesmo pôster. Inclusive, até descobriram o nome do ator que interpretava Jesus Cristo no filme. Seu nome era Gustav von Will. Fora isso, nenhum trecho do filme foi recuperado, nem mesmo a imagem dele, e por muitos motivos óbvios, ele nunca vai ser relançado. Saki Sanobashi. Saki Sanobashi, ou Go for Punch, é supostamente um anime que foi ao ar no Japão entre 1980 e 1990. Nesse anime, acompanhávamos um grupo de garotas presas em um banheiro subterrâneo, onde elas eram submetidas a várias formas de tortura e tormento psicológico. Ao que dizem as más línguas, esse anime é extremamente gráfico e perturbador, apresentando cenas de violência, gore, abuso sexual, suicídio e automutilação. Devido ao seu conteúdo controverso, ele nunca foi lançado para DVD e a sua produção acabou sendo parada. Há rumores de que apenas alguns episódios desse anime foram vazados na Deep Web, e depois disso eles nunca mais foram vistos. Não temos uma evidência 100% concreta que esse anime existe, pois não há vídeos, imagens e nem nada sobre ele. Em minha opinião, deve ser só mais uma creepypasta elaborada pela internet. O Cometa de 1910. O Cometa é um filme musical brasileiro que foi lançado em 1910. Ele foi dirigido por Júlio Ferrez e estreou em 12 de outubro do mesmo ano no cinema Chantecler. O filme foi produzido por Francisco Serrador e o seu astro principal era o cantor chamado Baiano, o nome artístico de Manuel Pedro dos Santos. Nenhuma cópia do filme sobreviveu e apenas temos o anúncio do mesmo em uma manchete. Coisas Nossas. Coisas Nossas é um filme brasileiro de 1931, que foi dirigido por Wallace Downey.
Ele foi o primeiro longa-metragem brasileiro inteiramente sincronizado com o uso do sistema Vitafone, a conter não apenas música, mas também vozes e ruídos. Antes de 2024, apenas algumas imagens do filme estavam disponíveis aqui na internet. Porém, no dia 21 de maio desse mesmo ano, a Cinemateca Brasileira disponibilizou o trailer do filme como parte do projeto de nitratos, um projeto que promoveu a conservação, catalogação e digitalização de filmes em nitrato. Pseudoscorpion. Pseudoscorpion é um álbum feito pelo artista musical de nome Zenjin. Esse álbum ganhou notoriedade por ter sido feito usando fragmentos de um áudio de uma pornografia infantil. É, isso mesmo que você ouviu. Eu não achei muitas informações sobre esse álbum e espero sinceramente que ele apenas seja uma história inventada pela internet. O estupro da Mulher Maravilha. Ok, esse aqui já é explanatório pelo título. Isso aqui foi supostamente uma ideia do autor de nome Mark Millar. Você não deve o conhecer pelo nome, mas ele já escreveu obras como Kick-Ass, O Velho Logan, Guerra Civil e Superman Red Son. Esse aqui seria um livro onde a Mulher Maravilha passaria por um trauma após um estupro. Millar alega que isso apenas foi uma, entre aspas, piada de sua parte, mas outras fontes afirmam que a DC realmente considerou fazer essa história, e até fez um pequeno rascunho dele, que claro, virou uma Lost Media. E sinceramente, eu fico feliz que esse projeto nunca viu a luz do dia. A dublagem brasileira de World Road. World Road é uma série de animação infantil em 3D. Nesse desenho, os personagens embarcam em aventuras, e a única maneira de salvar o dia é construindo uma palavra. Quando uma palavra é construída corretamente, ele se transforma em um objeto que ela representa, e assim eles salvam o dia. Aqui no Brasil, a série foi exibida diariamente pelo Discovery Kids, e infelizmente, nada da dublagem está disponível na internet. Nem mesmo sabemos quem eram os dubladores. O incidente do Bob Esponja no Brasil. Ok, esse aqui é bem confuso. Isso se trata de um boato que surgiu no 4chan, no dia 28 de junho de 2018. O boato diz que, em julho de 2016, durante as Olimpíadas Brasileiras, um erro de transmissão em um canal brasileiro fez com que o episódio pirata de Bob Esponja fosse exibido, e no lugar do som da clarineta do Lula Molusco, foi colocada uma nota marrom, fazendo assim várias crianças terem diarreia instantânea. Não tem alguma existência que esse evento realmente aconteceu, e a única fonte de informação dele veio em um post de 4chan, então por via das dúvidas deve ser apenas um relato bobo inventado da internet. Found My Mind. Found My Mind era o nome de uma música que era considerada um total mistério aqui na internet. Isso porque ninguém sabia quem era o artista ou o nome dela. Ela surgiu na internet em agosto de 2014, em um clipe curto de 30 segundos, onde um usuário chamado Peter perguntava se alguém sabia o nome da música, e por muito tempo essa música foi considerada um total mistério. Mas felizmente, em 2023, William Pavia, um brasileiro, descobriu que tinha uma cópia sobrevivente dessa música. E não apenas isso, ele também revelou seu nome, que se chama Feels Like a Wish, e também revelou seus autores, que são Ed Edman e André Nobrega, e surpreendentemente, ambos são brasileiros. Enfim, William Paiva, ao descobrir que tinha uma cópia dessa música, decidiu postar ela completa aqui mesmo no YouTube. E hoje em dia, podemos curtir esse belo som que por muito tempo estava perdido. E esse foi o iceberg de Lost Media. Esse vídeo deu um imenso trabalho para ser feito, e eu não sou muito de pedir isso, mas irei agradecer de coração se você deixar o like ou compartilhar esse vídeo. Agradeço também de verdade se você me acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Eu sei que existem diversos vídeos abordando esse tipo de iceberg pelo YouTube, mas mesmo assim eu quis fazer o meu, e eu admito que eu amei fazer o roteiro e editar esse vídeo. Lembre-se de passar no canal do Pedro Kioma, o link estará na descrição do vídeo e em um comentário fixado. Eu sou Mossuró, e até o próximo show, amigos e amigas.